Maravilha, então, mais um episódio aqui do EngajaCast ao vivo na 31ª, né, Dudu? 31ª? 31ª edição da Fena Doce. 31ª edição da Fena Doce neste ano 2025. Dessa vez com um convidado muito especial, já vamos revelar, calma. Antes, deixa eu falar dos nossos apoiadores, patrocinadores e principalmente deles. O nosso patrocinador master é quem apresenta isso aqui tudo, que é o Atacadão. O Atacadão, que é o lugar de comprar barato. Também esse podcast aqui, ele é feito, ele é, né, realizado aí pela Orbe, pela Fena Doce, junto ao CDL, para estar rolando aqui na Fena Doce. Patrocínio master de Teriva Isla e de Universo da Pizza. E patrocinadores Evoke Energy Drink. Vamos abrir, vamos lá, ó. Olha aí, necessária, mais que necessária. Evoke Energy Drink é um deles. Depois a gente tem Ozirnet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordilho Alimentos, com apoio, sem esquecer, da área gestão de marcas, Fábrica Podcast, que é quem faz esse espaço acontecer aqui, toda a estrutura que vocês precisarem. DDM Arquitetura, vocês veem que tá uma loucura aqui, né? Porque no nosso Espaço Creator tá rolando premiação. Tá no meio da Fena Doce, né, André? É uma zoeira. A gente tá exatamente no meio da Fena Doce, final de semana, lotado, todo mundo passando por aqui. Vocês vão ver não tem, é zoeira e a proposta é essa mesmo, é a gente pegar esse ambiente aqui para trocar ideia. Então, além da Fábrica Podcast, tem DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Odierno, quem forneceu todo o nosso espaço decorativo e essas cadeiras confortáveis e maravilhosas. Eu já começo falando dele, Maico Agostinho, perguntando, tá confortável nessa cadeira, Maico Agostinho? Tá muito confortável, excelente, né? Tá muito bom, tá muito legal, tá o clima, a sinergia, tá bom demais aqui, André e Dudu, né? Primeiramente, maravilha. Cara, muito obrigado, sim, pelo convite. Fico muito feliz, assim, por estarmos aqui hoje pra gente poder bater um papo aí, pra poder conversar. E quero parabenizar, assim, também a cidade de Pelotas, cara. Que festa, que feira, muito bacana, muito legal. É um clima, é um ambiente muito empolgante, assim, e muito bem organizado também. E as pessoas que estão aqui estão muito felizes. Então, parabéns, assim, também parabéns pela Orbe, né? Parabéns aqui por esse espaço aqui que vocês têm aqui, que é uma loucura, cara. É pura sinergia, é muito bacana mesmo. Massa. E uma das empresas do nosso grupo aí da área, como a Orbe, tem a Unlimited e tal, e tem a Enfoque, né? Que é o motivo pelo qual a gente acabou se conhecendo, né? Então eu vou falar resumidamente aqui. A gente hoje um dos clientes da Enfoque que faz gestão de lançamentos para incorporadores e ajuda elas a ir para o próximo nível, é a BR Incorporadora. E o Michael é a cabeça, é a pensante por trás do comercial, que faz as vendas, a máquina de vendas acontecer de uma construtora que deu, nos últimos anos, aí, um salto gigantesco. Tipo, até quero te perguntar os números daqui a pouco, mas eu quero começar pelo começo, porque antes de ser o Michael da BR Incorporadora, que está à frente desse trabalho comercial todo, dentro da empresa, fazendo parte dela hoje, me conta um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou nas vendas, como é que as vendas chegaram em ti, como é que foi isso desde o início, assim, me lembra da primeira experiência que tu teve vendendo algo até chegar ao dia de hoje. Legal, muito bacana. Eu acredito muito em vendas, eu gosto de vendas, eu respiro vendas, né? Primeiro falar assim também, acho que um pouco sobre a BR Incorporadora, né? Acho que é um prazer a gente estar trabalhando aí juntamente com a Enfoque, juntamente com vocês, são profissionais extremamente especialistas, que a gente teve a grata satisfação de nós nos encontrarmos aí, na verdade nos reencontrarmos, né? Onde o Rodrigo, que é também hoje, né, o nosso presidente lá, né? Que a gente acabou nos reencontrando em abril do ano passado. E a gente acabou aí juntando para que a gente pudesse fazer esse crescimento, impulsionar em 2024, que foi um ano de muito crescimento para nós, e a gente pode falar um pouco mais. Falar um pouquinho sobre vendas, assim como vocês, eu também sou apaixonado por vendas, né? Eu me criei em vendas, eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei justamente de juntar, né, com que a gente ajudasse e facilitasse muito a vida das pessoas. Começou com 14, 15 anos, André. Olha aí. Eu sempre gostei de... Naquela época que tinha office boy, né? A gente fazia office boy de banco, a gente também trabalha... Eu fui estafeta, cara. Estafeta? Olha, já entrega a idade só de falar o cargo, isso, né? De dentro da empresa. Tinha um escritório de contabilidade, eu era estafeta, eu tinha que levar as DARF manual impressas lá para os clientes. Olha só. Perfeito. Que maravilha, né? Não, e aí tu começou em algo assim, né? Isso aí. Na verdade, quando eu iniciei, eu tinha um amigão lá, que era
ele tinha uma empresa, era que era uma loteadora, um restaurante e também era uma loteadora, um restaurante e ele tinha uma empresa de transportes. E aí eu trabalhei tanto de garçom, das 11 até a 1h30 ali, com 14, 15 anos, que eu queria ter meu próprio dinheiro. Legal. Eu acho que vendas é isso, é tu ter um objetivo, ter uma meta, e a venda, ela te proporciona isso também. Era office boy, e a gente fazia o quê? Eu sublocava também essas vans pra gente poder ir para eventos. Então é bem legal a história. Que massa. E também eu trabalhei uma época que a gente iniciou, que tinha um diretório lá de um partido e eu queria muito ter mais uma renda. E eu falei, cara, como é que eu faço para me participar desse diretório aí? E eu participei desse diretório e aí eu passava convencendo as pessoas para que elas votassem naqueles candidatos. Isso com 14 anos, né? Isso é venda também, né? Isso é venda. É uma ideia. É isso aí. Mas depois eu tive uma trajetória onde entrei no varejo, né? Com mais ou menos 20 anos eu fui vendedor, né? Durante um ano. Depois deste um ano, eu fui convidado. Pode falar loja aí. Tudo. Perfeito. Eu trabalhei na rede Quero Quero, né, na cidade de Montenegro. Legal. Natural de Quero Quero, né? Perdão, natural de Montenegro. Né? Foi criado na Quero Quero. Quero Montenegro. Tem. Tu é natural de Montenegro, né? Isso aí, perfeito. A BR é de Montenegro, né, hoje, mas iniciou basicamente com 20 anos. Eu estava na Quero Quero, onde eu me destaquei em vendas durante um ano. Fui realmente o vendedor que mais vendia da loja. Depois fui convidado para ingressar em outra função, que era supervisor de serviços financeiros, que vendiam garantia, seguro. A gente cuidava de 24 lojas. Em 2 meses eu tive o privilégio de dobrar o resultado e também ganhar campanha. E aí veio um outro convite depois de 2 meses. Ganhar campanha? Cara, ganhar campanha é ser o supervisor que mais entregou resultados dentro regionais. de 8 regionais, né, em 2 meses, durante um período. O estado inteiro, assim, que massa. A gente, na verdade, já estava em expansão com a rede, né? Eram 167 lojas. Nossa. E a gente estava expandindo para Paraná e Santa Catarina já. E aí daí fomos para Gramado, ganhamos premiação, ganhei cheque na época. Então, assim, foi muito legal porque eu ganhei esse reconhecimento e aí veio um convite para que eu fizesse parte do RH, onde nós trabalhávamos como se fosse multiplicadores de venda. E então a gente, na verdade, passou por um processo de aprendizagem com uma das maiores, que era Sucesso em Vendas, que é uma empresa hoje que forma, ou na época trabalhava, por exemplo, com o Grupo Pão de Açúcar, né, que era toda aquela parte de desenvolvimento, capacitação, tanto dos vendedores como dos gerentes, para que eles melhorassem suas performances dentro das lojas, né, para que a gente vendesse mais. E eu fiquei 2 anos e 7 meses nessa função. Depois daí fui convidado, então cuidava também de 24 lojas. Eu cheguei a treinar 167 gerentes e mais ou menos uns 3 mil vendedores, assim. Foi muito legal, acho que foi uma baita experiência, eu aprendi muito, né? Acho que todas as vezes que a gente está nessa posição, que a gente está treinando pessoas, que a gente está capacitando, principalmente vendas, né? A gente está aprendendo. Então o melhor jeito de nós aprendermos é quando a gente está promovendo o conhecimento, né? E aí dali da Quero Quero... Tu foi para BR direto ou não? Isso aí. Daí, na verdade, meados de 2014 para 2015, eu conheci o Rodrigo. A BR ela estava com 2 anos, estava iniciando, né? Hoje a BR ela tem 12 anos de história. Que é o CEO. Rodrigo Henning, que é CEO, um cara extraordinário, uma mente brilhante, assim, uma pessoa sensacional, que eu tenho um carinho muito grande, um profissional e pessoa que hoje eu chamo de irmão, né? Que hoje a gente acaba tendo essa, como é que eu digo assim, sociedade quase, é o nosso casamento, né? E a BR, então ela surgiu na BR, foi um convite onde o Rodrigo disse, cara, eu preciso de alguém que me ajude, aqui eu tô com um projeto, tô com uma ideia, né? De nós chegarmos entre as maiores. Como é que tu quer vir jogar junto, né? E aí eu, particularmente... Até aí a BR só fazia... Fazíamos germinados, né? A gente já tinha um projeto de casas germinadas. E a gente estava fazendo alguma coisa já de projeto vertical, mas bem pequeno, né? Prédios menores, né? Tinham-se 2 projetos, mais ou menos, que estavam mais ou menos nesse processo entre o processo de lançamento e o processo de entrega. E aí foi quando eu vim fazer parte da BR Incorporadora, né? Para cuidar dessa parte justamente comercial e da parte de vendas. E para mim, aí a gente está falando de 12 anos. Hoje a BR ela concentra, são 27 empreendimentos. Desses 27 empreendimentos, 22 empreendimentos já entregues, né? A gente tem 4 que estão na fase de construção, e um na fase de lançamento, que é o New Montenegro, que é o maior empreendimento hoje do Vale do Caí, com mais de 373 apartamentos, são 6 torres, o maior condomínio, né, em área, mais de 4 mil metros de área condominal, que nós estamos aí realizando. E a BR hoje ela tá nesse encontro no Vale do Caí, né, Grande Porto Alegre. Não atuando mais só em Montenegro, né? Não atuando mais só em Montenegro. E também nós fomos ao Vale do Paranhana, né? Então, depois que nós
Iniciamos em Montenegro, a segunda cidade que nós fomos foi para a Igrejinha. É uma cidade... Pé da Serra ali, quase Gramado, né? Perfeito. 30 minutos, 40 minutos mais ou menos de Gramado. É uma cidade tipicamente alemã, né? Uma cultura muito legal, 35 mil habitantes. E a gente já está lá no 6º empreendimento. E a gente é muito feliz, né? Hoje basicamente são 2 construtoras somente nessa cidade e uma cidade também que está em plena expansão e verticalização. Muito legal, muito bacana. Michael, antes da gente entrar no processo BR e todas as coisas que tu vem vivenciando aí, eu anotei aqui, cara, 167 gerentes e 1.000 vendedores. Mas antes de chegar nisso, eu quero entender, assim, tu foi o vendedor e o melhor vendedor. Sim. O que tu fez que te fez sair da média? Que fez ser o destaque, ser o cara que mais vendia? O que tu fazia de diferente dos teus pares? Legal. Eu acho que desde o começo de vendas, eu sempre gostei de vendas, né? Porque às vezes a gente acha que quem vende mais é quem fala mais ou quem se comunica melhor. E eu sempre acreditei que venda era, primeiro, comportamento, né? Então, o teu comportamento perante as vendas e o quanto que tu realmente está querendo alcançar o teu resultado com objetivos, né? Eu sempre quis ter uma meta e um objetivo. Acho que o vendedor, a venda proporciona isso. É basicamente tu entender que tu empreende no CNPJ de uma outra pessoa, né? Eu acredito muito nisso e eu sempre gostei muito de estudar método e vendas, né? Então, eu acredito muito que venda não é uma questão de sorte, é uma questão de ciência. Então, acredito que tudo isso foi uma soma muito legal, muito bacana. Eu sempre tive muita facilidade com metodologia, tive muita facilidade sempre de aprender e estar buscando aprender. Eu acho que essa palavra, assim, basicamente, André, te respondendo, eu vejo que foi sempre comportamento e atitude mais conhecimento. Para entrar para a prática, assim, o que tu fazia de fato? O cara entrava na loja, vinha ali, o que tu fazia que os outros não faziam? O que eu acredito? Primeiro, sempre na qualidade do teu atendimento, né? Se tu consegue... Hoje eu vejo, por exemplo, se o cliente entrou dentro de uma loja e tu sorri para ele, o que ele vai fazer quando tu sorri para ele? Ele vai sorrir para ti. Vai sorrir de volta. E hoje a gente está perdendo isso de alguma forma, mas sempre busquei fazer isso, sorrir para o cliente. Eu acho que tentar entender também quais são as necessidades de cada cliente. Eu sempre busquei entender, fazer pergunta, né? Eu sempre busquei pesquisar o cliente, qual é o gosto, qual é a necessidade, né? Por que ele está comprando aquilo ali, além dele estar comprando aquilo ali, qual é o real motivo? Porque muitas vezes o cliente ele não fala tudo para você, então se tu não instiga isso do teu cliente, tu não tem como saber para te conduzir ele até a venda, né? Então também sempre busquei apresentar o produto da melhor forma. Eu vejo que tu fazer o envolvimento do cliente, o cliente entrava, eu fazia o cliente experimentar, manusear. Por exemplo, entrava um casal que queria comprar hoje uma máquina de lavar, né? Por que não faz ela abrir, né? Em vez de você realmente você pegar aquele produto, deixar a pessoa se sentir propriamente dona. Ela já viver a experiência que ela vai ter lá na frente, ela já se sentir como se aquilo já fosse dela, né? Isso aí. E Dudu, eu peguei a época de vendas que a gente vendia, não sei se vocês vão lembrar, estava começando a vender computador, cara. Uhum. E aí o que acontece, né, André? Era um kit, era computador, impressora, estabilizador e uma mesinha escrivaninha. Que, cara... E aí vem teclado, mouse e todas as coisas juntas também. Isso aí. E era computador de mesa. Computador de médio bom, né? E aí eu disse, cara, olha só, eu sempre estava observando essas tendências. Pô, isso aqui é uma tendência, né? E aí eu começava a ver, eu com 20 anos gostava de tecnologia, né? Tinha um computador em casa, mas eu via que muitas vezes, por exemplo, vinha as pessoas até a loja para comprar para o seu filho um computador, mas não tinha esse conhecimento. Não sabia nem como montar esse computador. Ia colocar esse computador aonde? Depois de vender o computador, mas vai colocar onde? Vai colocar na cozinha? Como é que funciona? De casa, na mesa da cozinha? Não, precisa de uma escrivania, mas... sabe que se não usar o estabilizador corre risco de queimar, e aí ia alavancando. E aí a gente começou a fazer o seguinte, a gente começou a vender esse kit. Engatando as velhas, né? Também é tá? Aquela coisa, vai empurrando um produto atrás do outro. Não, não brincadeira. Não, mas eu acredito assim, na verdade, muitas vezes não é você embutir um produto, mas Carnezinho, às vezes... aquele. Mas o que acontece, né, André? O cliente, ele muitas vezes nem sabe que ele precisa daquilo. Então, eu vejo hoje que é o quê? Muitas vezes as pessoas, o cliente está vindo para comprar com muito mais conhecimento do que quem está vendendo. Isso é um erro. A gente tem que saber mais do que o cliente quando ele está vindo comprar. E se eu não sei a fonte... Eu ia puxar isso, porque assim, tu pegou uma época ainda não pré-internet, porque já tinha internet, já estava rolando. Mas assim, as pessoas não usavam tanto para
por exemplo, aprender tudo sobre aquele produto. Perfeito. Elas estavam na primeira fase, naquela primeira onda, que é comprar um computador, comprar um celular bom e tal. Né? Isso aí. Então, e só para completar, sabe o que a gente começou a fazer, André? A gente começou a vender o kit. E qual que era o meu diferencial? Cara, eu te vendo o kit que talvez a outra loja lá, X, também te vende, mas eu te instalo. E aí eu instalava para o cliente, também. Ia lá na casa do cliente, montava, instalava. Então esse cliente ele indicava outro cliente. Então acho que essas coisas assim que vão fazendo com que a gente vai se destacando em vendas, que o vendedor ele vai se tornando diferente e ele vai, quando a gente olha assim numa multidão, aquele cara lá ele está se destacando, legal. Ele tá conseguindo ter bons resultados. Tu falou duas coisas nessa tua resposta que elas chamam muito a atenção e a gente entende que faz total sentido isso, né? Antes de entrar nelas, acho que deu para ver que tu é apaixonado por vendas, por isso que tu faz. E eu acho que essa área de vendas ela é transformadora, né? Eu brinco que meu filho pode ser o que ele quiser na vida, mas ele vai aprender a vender. Isso eu vou entregar para ele, sabe? Sim. Então, porque quem sabe vender nunca fica sem ganhar grana. É isso aí. Acho que esse é o grande ponto. E mais do que isso, se tu te tornar um bom vendedor... E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostro alguém muito mais rico do que um médico. Com certeza, a venda ela proporciona não tem limites. Não tem, cara. Eu acho que venda é o caminho mais fácil para alguém sair de uma zona de classe social e ir para uma próxima num curto espaço de tempo. Com certeza. E com qualidade e com consistência. Né? Então, acho que as coisas que tu trouxe aqui, elas são princípios, talvez os dois principais pilares de qualquer venda. Né? Tu falou sobre entender o cliente. Aquela coisa que a gente fala muito de entender para atender. Não é só ter um bom atendimento. Um bom atendimento é o que a gente, cliente, que chega numa loja... obrigação. É o que a gente espera. É tipo aquela obrigação que, infelizmente, não é feita. A gente sabe. Perfeito. Né? Deveria ser perfeito. Todo mundo feito. Então, tu entender o cliente de verdade, fazer as perguntas, entender qual é a dor dele, qual o desejo, o que ele está buscando com aquilo, faz com que tu acesse o outro baú. Que é, que tu falou, entender do produto. E aí que muitos erram, né? Eu quero atrelar esse ponto do produto, porque tu viveu na prática da tua carreira, vender um ticket médio de R$1.000 dentro do varejo comum, ao dar o passo para vender um empreendimento de R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil dentro do mercado. A venda, a partir da metodologia, é 1000 vezes mais difícil, 100 mil vezes mais difícil, ou não? Eu vou trazer, acho que uma mescla das duas coisas que vocês trouxeram e de perguntas. A gente vive muito negócios hoje em empresas, né? A gente convive muito com muitos empresários, com muitas empresas. Nada começa se não houver uma venda. A primeira coisa, nenhuma empresa vai existir se não houver venda. Tu precisa estar constantemente vendendo. Eu acho que é isso que, se tu não está cuidando do business da tua empresa, onde tu está realmente dando o devido peso para que a tua empresa, para o teu negócio, para que você esteja vendendo, a probabilidade de tu começar a diminuir, a tu realmente começar a reduzir é muito grande, né? E eu vejo, Dudu, respondendo a tua pergunta, eu acredito muito que se tu tem um bom comportamento, boas atitudes como vendedor, né? E tu tem metodologias de venda, vou dar um exemplo, se tu estudar 5 métodos de venda todos os meses durante um ano, tu aprendeu 60 novos métodos de venda. Então, se tu vender um produto com ticket médio de 1.000 e tu vender um ticket médio de 1 milhão, eu não tenho dúvidas que cada um vai ter... Suas peculiaridades, suas especificidades. E suas dificuldades, né? Porque vou dar um exemplo assim, se tu vende um commodity, tu vende um produto que todo mundo vende, cara, tu tá no meio de um monte de pessoas que tu tem que se destacar. E se tu vende um produto de 1 milhão, tu também precisa se destacar. E eu entendo que se tu conhece o produto, realmente estuda o produto de 1.000 e tu estuda o produto de 1 milhão... Se tu tem o método... E tu tem o método, vai vender. Que eu vejo assim, cara que vende empreendimento, vende apartamentos, cara, é muito legal. Mas se ele tá abordando, tá pesquisando, ele realmente tá oferecendo o produto de forma envolvente, ele tá sabendo negociar, tá sabendo neutralizar a objeção, não vai mudar nada quando ele for vender um helicóptero, se ele for vender um barco, cara. Isso eu fico maluco vendo muitos vendedores, converso com muita gente. O foco inicial e principal, muitas vezes, durante toda a carreira dessa galera que fica estagnada, é porque eles só olham o produto. Eles não focam em olhar método. Eles não estão preocupados em entender
que é uma ciência, não é só depender de produto. Cara, eu vou ter lá, vendo moto, pode ser que amanhã a moto que eu represento, a marca que eu represento, vai ser pior do que o meu concorrente. Mas se eu tiver método, cara, eu continuo vendendo. Se eu depender só do produto, eu sou refém. Eu sou passageiro nesse ônibus, entende? E é incrível ver como que os vendedores não levam para consciência isso em boa parte das vezes. E aí são times extremamente inflados, às vezes com muito mais gente do que se precisaria ter para vender, porque os gestores não olham por essa ótica, né? De buscar comunicar e treinar o seu time sobre métodos e não sobre somente produto. Com certeza. E esse método, eu sempre digo, eu vejo assim que o método é uma coisa tão natural que, na verdade, a gente se adapta ao método. Né? Que é o quê? Cada um vai ter seu tempero. Cada vendedor, ele vai ter o seu próprio tempero. A purpurina ali, cada um tem a sua. Ele que vai colocar a sua. Mas se tu souber, por exemplo, como é que eu abordo esse cliente, como é que eu pesquiso, é que nem eu digo assim, um médico, né? um cardiologista, ele vai fazer uma cirurgia de coração. Não é que cada médico vai inventar como que ele vai fazer aquilo ali. Ele vai seguir um método que já foi desenvolvido, já foi testado, já foi criado para minimizar os erros. Então ele vai seguir a forma que ele vai pegar um bisturi, que ele vai fazer um corte, que ele vai fazer uma cirurgia. Eu não sou médico, eu não sei como é que funciona. Mas se o vendedor ele entender isso também, que um método geralmente ele é muitas vezes testado e experimentado para que você erre menos. Não quer dizer que você não vai errar, que você não vai perder vendas, mas que tu minimize. Eu vejo muito hoje a gente falando de atração, a gente querendo cada vez mais jogar cliente em topo de funil. Não é verdade? Mas se eu não tenho um time de vendas que conhece método, que sabe por onde vai começar, de que forma que ele vai demonstrar... Que trabalha nem a própria base, né? Muitas vezes não se trabalha, nem os clientes já estão em casa. Como é que eu vou trabalhar o meio do funil, Dudu, para que eu esteja o maior número de vendas? Sim. E aí vejo as frustrações, né? E eu participei muito de, por exemplo, tanto de lançamentos, a gente já participou aí praticamente aí de, 24 empreendimentos verticais, mas também já participei muito de abertura de lojas, né? Sim. E é pior tu querer trazer, por exemplo, clientes para dentro da tua operação, para dentro da tua loja, para dentro do teu negócio, se tu não tem uma equipe bem treinada para receber esses clientes e converter em venda. Porque o que acontece? Aquele cliente está te dando a oportunidade de ir até lá para você realmente atender ele bem. E eu vou dizer para ti, ninguém gosta que tu venda para ele. A gente não gosta de vendedor. A gente não gosta que as pessoas nos vendam, mas todo mundo gosta de comprar. Todos nós aqui gostamos de comprar, todas as pessoas gostam de comprar. Então acho que venda é isso, é eu conseguir fazer com que o cliente esteja comprando, mas que eu esteja conduzindo de uma forma tão sutil que seja ele interessante para que ele chegue até ti por tu ser interessante. Isso aí. E a condução, né? Eu acho que mais do que vender, empurrar, como aquele forma antiga que a gente tem, tipo essa imagem do vendedor bonachão, tipo aquela coisa. Antiga, mas que a gente vê todo dia. Todos os dias. Todos os dias. Essa galera que não migrou pro momento. E aí eu entrar nisso, assim, tipo, nessa galera que não migrou e, pô, tu treinou 167 gerentes que eram bons vendedores, né? Pra virar normalmente para virar gerente. Todo bom vendedor vira um bom gerente? Não. Eu já vi muita gente clássico já também, vi gente dar tiro na cabeça em fazer isso. Pegar o melhor vendedor dele e tornar gerente. Muitas vezes não dá certo. E ele perde um ótimo vendedor. Perde o vendedor e perde o gerente que não dá para dar um downgrade depois. Exatamente. Né? Então vamos lá. Tu treinou 167 gerentes e mais de 1.000 vendedores. Né? Numa época que não tinha IA, não tinha todas essas ferramentas que a gente está conversando. Então, a gente está falando de método, né? E o quanto que tu viu na prática esse método ser aplicado e o desafio disso, né? De tu fazer entrar na cabeça de literalmente milhares de pessoas, né? Com certeza. Um exército inteiro para tentar vender aqueles produtos, entendendo dos produtos, entender o cliente com formato de venda, formato de atendimento, como é que o cara espera dentro da loja, como é que, cara, é uma série de... Tu pode até, tipo, aprofundar um pouco, mas uma série de critérios para que esse cara tenha performance e ter que ensinar literalmente 1.000 pessoas, né? Tipo, sobre isso. Como é que tu fez isso, o desafio, né? De algo assim. Tô entrando aqui antes da gente entrar tipo, em BR pra gente gastar todas as possibilidades e aprender um pouco com a tua jornada aqui dentro desse espaço. André, acho que assim, primeiro que a gente sempre fez foi primeiro treinar o gerente e o treinador de mim.
né? Acho que o Dudu falou muito assim, nem sempre eu vejo muito esse erro de querer pegar um bom vendedor que você entende que ele performa muito bem e você querer com que ele seja um bom gestor. São atributos totalmente diferentes que ele precisa sim dominar a venda. Ele tem que dominar a arte da venda, porque se ele vai se propor a treinar outros vendedores, por exemplo, ele tem que dominar. E o vendedor tem uma coisa, ele te testa. Ele testa para ver se tu realmente sabe. E para te mostrar que tu realmente sabe, não é você abrir um computador, um PowerPoint e treinar ele num ambiente que muitas vezes ele nem tem isso. Mas sim é tu mostrar como ele vai fazer e ele sentir no bolso que ele está botando dinheiro. E aí ele começa a entender. E aí quando tu traz um bom vendedor para se tornar um bom gerente, aí como o Dudu falou, tu acaba perdendo. Mas o que a gente fazia? A gente trazia grupos de acompanhamento. Por exemplo, numa equipe de 10, a gente tirava 5 para um grupo de acompanhamento, os outros 5 não. Primeiro nós fazíamos esses 5 performar, para depois a gente conseguir convencer os outros 5. Ah, legal, hein? Uma boa estratégia. E aí mostra o resultado na cara deles. Na cara deles. Então, olha só, tu tá vendo esse vendedor aqui que talvez não performava e ele já tá performando igual ou acima da média, né? Que é aquele método 80-20, né? Então, tu vê assim, ó, ele já tá operando aqui, ele já tá... Não é todo mundo que vai ser o melhor vendedor. Não, mas se tu conseguir manter os teus melhores vendedores performando e tu conseguir trazer a tua média para cima, tu vai crescer em vendas. Eu acho que isso era muito legal e também assim, tu mostrar o como, né? Que muitas vezes tu também vai ter que precisar atender, fazer ele te observar, porque o vendedor ele aprende muito por observação, né? Então, no momento que tu tá abordando, às vezes tu tá ali treinando, tu tá atendendo, tá mostrando para ele como é que tu espera que ele atenda, ele vê tu fechar um negócio, como é que ele vai fazer? Ele vai começar a aprender. E ele vai começar no processo de espelhamento. Perfeito. Ele começa a te copiar naquilo ali e eu acredito que venda é isso. Dá para te acelerar isso? Dá. Mas muitos não gostam de estudar. Então, acho que mais ou menos isso. E quando a gente fala de 167 gerentes, a gente fala que tinha lojas que performavam e lojas que não performavam, né? Porque acontece? A gente vai até lá, faz o treinamento, capacita e vai embora. Mas quem toca o dia a dia? Sim. Quem é que está na operação? Quem é que deve continuar multiplicando isso? É os líderes. E se o líder ele não compra a ideia, ele não entende isso que começa pelo número 1, o resultado volta e cai. Eu tenho sempre comigo, quando tenho a oportunidade de falar com alguém que geriu times mais robustos, como foi teu caso de ter mais de 1000 vendedores dentro do time, como é que tu lidava e como tu fazia os gestores lidar enquanto política do negócio, lidar com aquele Romário no time, que é o cara que faz venda pra caralho, mas não colabora em nada, treina mal, mas chega lá e ele mostra o resultado. Ele ferra com a cultura do time, ele chega atrasado, ele podendo fazer uma fofoca ele faz, mas ele faz venda e carrega boa parte da meta daquela unidade, daquele negócio nas costas dele. Como que vocês geriam isso? Como que era a tua visão sobre isso? A pergunta é perfeita. E todas as equipes têm. De alguma forma, tu vai ter um Romário. Só que se tu for olhar o Romário, esse cara que ele já performa, ele faz boa parte do método. E provavelmente o que falta nele é comportamento e atitude. Cultura. Então o que acontece? Se tu conseguir... Não adianta eu querer treinar ele, por exemplo, em técnica de fechamento, em negociação, se ele já é um exímio negociador. É isso que eu vou ficar batendo. Eu vejo que às vezes os gestores eles continuam batendo naquilo que ele já é bom. Sabe? Mas não, talvez tu tenha que pegar por outro lado. Olha, e aí vem feedback, acho que tu tá muito próximo da tua equipe, tu conhecer a tua equipe, tu dá feedback para eles e olha só, tu sabe o quanto que tu é bom, que tu consegue realmente converter, tu é nosso melhor vendedor, mas cara, quem sabe tu pode melhorar e eu vejo assim, entender dele qual é a meta e o objetivo dele. Por exemplo, quanto ele quer ganhar mais? Será que ele não quer ganhar mais? Como é que tu pode ajudar? Será que ele melhorar esse comportamento não vai? Se esse cara não se adapta, paramos de focar nele em cima da performance e vamos olhar única e exclusivamente para adaptar e plugar a cultura nele, fazer ele se integrar às regras do jogo. Se esse cara não faz isso, ele se mantém no time ou ele cai fora na tua visão? Chega um momento que a gente precisa entender até que ponto que alguém está prejudicando o resto do balaio, né, das outras frutas. Se ele está prejudicando, por exemplo, os demais, o próprio grupo, a gente precisa sim intervir, porque senão a gente está ferindo algo que é valores e cultura da organização.
E com certeza a gente vai precisar com que a equipe absorva a venda daquela pessoa e que continue multiplicando, né? Mas eu acredito sempre que a maioria das vezes 80% consegue recuperar um vendedor que ele tem um problema realmente de comportamento, né? Se ele não consegue se recuperar, ele está infligindo algum valor que é importante, com certeza ele tem que ser desligado para que tu possa seguir, porque não é somente um resultado, é como também tu está chegando nesse resultado que é muito importante. É o método da empresa, né? É mais importante do que todo mundo. É isso aí. Todo mundo. A minha visão é essa. Independentemente das pessoas, tem processo, método claro, ele é teu, entende? É replicar independentemente de ter alguém jogando essa bola bem ou não. Exatamente. E o que vai acontecer? Provavelmente alguém vai, em algum momento, vai sentir falta dessa pessoa, você vai sentir falta dessa pessoa. Mas se tu olhar a médio prazo, o quanto que tu pode estar ganhando nisso, de trazer talvez outros vendedores que não estavam performando. Por causa dele. Por causa disso. É isso, eu cansei de ver vendedor, cara, que era muito bom. 2 vendedores muito bons. Só que chegava no final do dia, por exemplo, chegava do lado do outro e dizia, bah, cara, o dia tá ruim, né? A venda tá uma droga, né? E aí o que acontecia? Contamina. Ele contamina, ele puxa os caras para baixo, mas tu vai ver o resultado dele tá vendendo. Então, às vezes, as pessoas não têm maturidade para se afastar em cima desse pessimismo. Tá deixando de fazer outros 3 performarem por causa de um. Por causa de um. Se esses 3 performarem, seria o dobro desse um, entende? É isso aí. É isso que muito e gestor e liderança tem que estar muito próximo e muito atrelado às pessoas. Tem que estar muito envolvido com as pessoas, tu tem que estar muito vivenciando e tu conhecer realmente teu time para que tu possa estar vendo essas coisas no dia a dia. Eu quero entender contigo, dentro dessa jornada, entrando agora sobre BR Incorporadora. A gente está há um ano e meio de relação fazendo lançamentos imobiliários junto com vocês. A gente sabe que a gente vai falar melhor sobre resultados, sobre o que a gente veio fazendo mais para frente. Mas eu quero entender o passado. Como é que foram acho que foram os 18 lançamentos que vocês fizeram, 18, 20 lançamentos antes da gente estar junto com vocês. Como que era esse pré? Uhum. Eu sei que a gente conquistou coisas muito legais, muito grandes juntos, mas vocês também construíram grandes coisas antes. Quero entender pontos positivos e frustrações, o que vocês entendiam que não estava rodando até a gente começar a trabalhar juntos. Legal, baita pergunta. Cara, eu acho que assim, a gente na verdade de 27, a gente participou dos últimos 4 lançamentos, então foram 23 empreendimentos que a gente fez, né, ao longo desses 12 anos de história. E, cara, assim, a BR, ela vinha performando, sempre performando, vendendo. Acho que a empresa ela tem uma característica que é muito legal, que é uma empresa de relacionamento também. É uma empresa que ela está sempre dentro dos seus valores, da sua meta, ela está sempre preocupada nas comunidades que ela está chegando, aonde a gente está expandindo. E a gente também crescer juntamente com cada cidade que a gente opta por estar lá. E, além disso, também sempre entregando, né, os imóveis, os empreendimentos. Além de a gente sempre entregar no prazo, a gente também está sempre preocupado com essa entrega com o cliente e a gente entender que sim, a BR é uma empresa muitas vezes do primeiro imóvel que o cliente vai poder comprar, vai poder adquirir. E nesse crescimento a gente fez crescimentos muito grandes, principalmente ali em 2014, 2015 principalmente para frente, né, que é onde o mercado ele estava num recesso, que a gente vinha ali de um pós-impeachment. E a gente estava crescendo, e a gente estava vendendo e foi muito legal, foi muito gostoso. E acho que o que sempre deu muito certo assim, foi esse relacionamento tanto da BR com fornecedores, com parceiros, com imobiliárias, né, que a gente sempre teve muito próximo deles também. E também o crescimento que a gente teve também depois pós-pandemia, né, que foi um segundo momento que a gente teve de grande crescimento. Acredito que o mercado imobiliário como um todo ele vendeu. Né? A gente sabe que quando a gente teve a pandemia, fevereiro, março e abril, todo mundo achava que ia acabar o mundo, né? Que a gente não ia mais existir, mas depois teve uma vida ali. Vendeu imóvel como nunca. Após julho, a gente sabe, julho, agosto, setembro, a gente teve um estouro aí, liquidação de estoque. A galera começou, acho que, a olhar pro seu umbigo e entender, cara, olha onde eu moro. Olha, não é isso que eu quero. Eu quero, agora que eu tô trabalhando de casa, ocorreu essa percepção, entendeu? Com em boa certeza. parte das pessoas, e foi um boom em aquisição de imóvel em todas as faixas, assim. Gente saindo da casa da sogra comprando seu primeiro apartamento, gente que morava num padrão e subiu de padrão. Perfeito. Ocorreu muita movimentação, realizando, né? Realizou. Até daqui a um pouco também tu fica segurando, pô, sobrevivi, tô legal, vou chegar no final aqui, vou realizar. Então acho que isso foram assim, são momentos, acho que a BR ela sempre veio e vinha crescendo, acho que isso foi muito bacana. A gente sempre buscou muito assim essa questão de engajamento, que é a gente tentar entender o produto, né, de fora para dentro e não de dentro para fora. A gente também sempre buscou muito essa escuta da nossa forma, do nosso jeito, né?
Acho que sempre tem isso, assim. Acho que quando tu começa algo, chega algum momento que não quer dizer que o que tu faça vai te dar resultados futuros. Então chega um momento que tu precisa, e isso é constante cada vez mais, e principalmente pós-pandemia a gente vê que tecnologia, informação, tantas outras coisas mudaram o comportamento, né? A pandemia ela acelerou comportamentos e ela faz umas mudanças muito drásticas de comportamentos que talvez a gente tinha a cada 7 anos, a gente acaba tendo a cada 6 meses. Né? E aí vem uma outra questão que a gente estava sempre buscando inovação. A BR sempre buscou trazer inovação para as praças que está atuando. Então, trazer, por exemplo, bike share, rooftop, trazer alguma experiência nova em cada empreendimento para que as pessoas pudessem estar adquirindo, né? Patinete elétrico. A gente sempre buscou ir em outras incorporadoras, em outras construtoras, para a gente ver o que estava sendo feito em grandes centros, né? Por exemplo, eu posso citar aqui, visitar a Vitacom, né? Que é uma grande em São Paulo, para a gente tentar entender. Trazer isso para a cidade de interior, que seria algo ultra mega utópico para dentro dos lançamentos que ocorriam dentro dessas praças, até vocês começarem a fazer, né? Isso aí. Então a gente sempre foi inovador, a BR sempre foi a gerador de tendência e nós continuamos sendo. E aí vem um momento que a gente acredita que a gente precisa também entender que o que a gente faz talvez não vai manter ou vai perpetuar, né? Falando de lançamento, talvez tu vinha trazendo resultado, daqui a pouco tu faz ele já não é tão efetivo como ele era antes. Foi essa dor que fez vocês buscarem ajuda? Foi isso. E daí daqui a pouco uma segunda vez que daí, mas já não foi igual o anterior. E aí tu começa a ver aquela performance, aquele resultado, começar a ser comprometido, que não é o que tu gostaria, e tu olha, mas eu estou fazendo tudo. Mas o tudo que tu conhece, o tudo que tu fazia, ou tudo que te trouxe até aqui? Né? E aí que eu vejo que a gente, então... Isso é uma característica da empresa também, de aceitar que a gente precisa inovar, não só no empreendimento, não só no produto, mas também entender que a gente precisa inovar da forma de fazer um novo lançamento, da gente trazer uma outra perspectiva de mercado. A gente está todos os dias olhando com os olhos de criança para o mundão e a gente vê o que a gente pode fazer de novo e aprender com isso. Acho que todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa nova e eu vejo que isso a BR fez. E aí veio quando nós nos conhecemos, né? Falando um pouquinho de 2024, vou antecipar aqui, que nós fizemos 4 lançamentos. E desses lançamentos a gente começou com 80%. Depois nós pulamos para 87%. Depois nós chegamos a 97%. Isso. E o último empreendimento, que é o maior empreendimento do Vale do Caí, que é o Nil Montenegro, que nós fizemos junto lá, o lançamento são 373 apartamentos, são 6 torres, a gente fez uma primeira fase, 100% de vendas das unidades vendidas da primeira fase em 10 horas. Num mercado que eu vejo que sim, nós somos um mercado que nunca havia feito isso. Nós tivemos que, primeiro, acho que falando de vendas, né, a gente teve que ensinar e treinar e fazer as pessoas, os vendedores, acreditarem que a gente iria promover algo diferente e que esse diferente seria bom. Então, primeiro foi também nós comprarmos a ideia de que a gente teria que mudar algumas coisas que nós precisamos fazer. E não falo de grandes mudanças, sabe que são mudanças tão pontuais, né, que acabam dando um resultado muito grande, com uma perspectiva de fora, uma percepção também, que eu acho que isso é o que fica, o legado também. E não quer dizer que daqui a um pouco isso lá para frente vai se manter, daqui a um pouco nós juntos aí nós vamos ter que estar olhando formas diferentes da gente fazer o mesmo resultado. Nós já fizemos várias vezes esse resultado com outros players. Quando a gente começou o trabalho com vocês, vou trazer a minha percepção, é que vocês entendiam realmente o que a gente estava colocando na mesa como solução, e vocês tinham 2 opções. Vocês tinham a opção de serem rígidos e não aceitarem o que a gente estaria propondo a ser feito, ou simplesmente acreditar no processo, como a gente fala, acredita no processo, né? E deixar acontecer, confiar em caras externos que são de outra cidade, que vocês já tinham visto o resultado, mas não a parte de bastidor, como que as coisas realmente ocorrem. Como que foi para vocês? Foi realmente isso, de ir sem saber claramente para onde estava indo, acreditando na gente? Ou vocês já tinham essa clareza do resultado que ocorreria? Como é que foi para vocês viver essa experiência?
Bom, vamos tentar fazer uma perspectiva de avaliação de tudo lá da época, né? Acho que a gente tem que pensar assim, voltar no tempo. Sim, com a cabeça que tinha lá atrás. Isso. Pensando agora BR, né? Vou dizer assim, acho que o cara falou do Rodrigo. O Rodrigo ele tem uma visão muito grande, principalmente de gestão, de processos, de números, de dados. É um cara que é o engenheiro, assim, o arquétipo do engenheiro. Assim, extremamente minucioso. Cara, formado em engenharia mecatrônica. Tipo assim, cara que está sempre buscando também aprender. E um exímio vendedor, por mais que ele não tenha e não goste, ele é um cara que aprendeu muito também em vendas. Sim. Né? E eu acho que isso é muito legal. E um exímio comprador. Sensacional. Sensacional. Melhor do que vendedor, ele sabe comprar com sensacional. Sensacional. Cara que sabe realmente levar na ponta da caneta, assim, e empreendedor. Eu acho que o Rodrigo tem essa característica que é o perfilzão aquele do cara de sucesso que empreende, né? E aí o que ocorre? Foi quando a gente tinha um desafio para a gente entender. A gente, na verdade, a gente ficou quase, por momentos, por decisões, a gente optou por não fazer alguns lançamentos durante um período. Uhum. E a gente estava na gaveta com mais ou menos um número de 100 milhões. 100 milhões de VGV. 100 milhões de VGV. Foi isso, né, André? Foi. Isso. E aí a gente olhou e disse assim, cara, como é que a gente vai fazer isso que a gente nunca fez? A gente vinha fazendo em torno de 30 milhões de VGV ano e a gente teria que mais que triplicar esse resultado, provavelmente com a mesma estrutura, e de que forma que a gente faria isso, né? E aí tu sabe que quando tu vai fazer um lançamento imobiliário, ele é um foguete, apesar que o Elon Musk agora fez os foguetes da ré. O lançamento acabou com o ditado popular. Acabou. Mas assim, tu lançou, tu não tem muito que tu voltar, não é mesmo? Não tem muito. Então, assim, depois que tu erra a mão de um lançamento, né? Pode vender? Pode, mas a que tempo, a que custo, né? A quanto que esse dinheiro também vai custar para uma incorporadora, vai te impossibilitar talvez de fazer outros lançamentos. E nós queríamos fazer 4 lançamentos de sucesso, fazer 100 milhões de sucesso. É isso que a gente queria. Detalhe. Vender rápido. 60 dias. 60 dias. Em 60 dias. Os 4 lançamentos. Em 60 dias. E detalhe, não era só lançar. Eu voltei para casa, minha mulher já nem me reconhecia mais. Não. E aí que eu acho que é muito legal, que houve um engajamento muito legal. Acho que primeiro a gente sim teve resistência, Dudu, respondendo a pergunta, que é dúvida. Tá, mas e se? Mas eu já fiz e se? E aí tu começa a te questionar. Só que o que acontece? O pensamento não é um problema. O pensamento a gente vem todos os dias na nossa cabeça de várias coisas. E eu vejo que é muito mais tu entender o que era pensamento, o que era medo, o que era ego e o que realmente fazia sentido. E assim, era uma proposta de lançamento que a gente até então nunca havia feito, mas que a gente, que nem tu disse, a gente talvez gostaria de fazer. A gente talvez até entendia um pouquinho, degustava aquele gosto do doce, né? Mas não chegava realmente a efetivar porque nós nunca tínhamos vivido. E a gente olhava e fazer testes, muitas vezes, é muito mais caro, né, do que tu fazer. Então a gente também botou isso na balança, né? Adianta eu testar e errar, poxa, não vale a pena. E vocês vieram com uma expertise muito grande, de um mercado extremamente pulsante, que vocês já fizeram de várias formas. E eu acho que foi uma aprendizagem nossa, mas também tem que tirar o chapéu para que nós tivemos a capacidade de entender e dizer assim, cara, vamos correr essa loucura junto, vamos acreditar. Porque, cara, é que nem um relacionamento, é um processo de confiança, né? E vocês viram na BR também uma empresa de capacidade, nós fazermos aquilo ali, né? Viram, essa empresa aqui realmente dá para fazer isso aqui, porque talvez o produto não dê, a empresa não dá, a praça não dá, e vocês enxergaram isso, confiaram na gente, e a gente confiou em vocês. E aí veio o primeiro lançamento, que foi o New, né, Residence, na cidade de Parobé, que nós fizemos 80% de venda. E foi muita quebra de paradigma, assim, acho que muitas coisas novas que a gente teve que fazer. 80% em 4 horas. Né? Em 4 horas, né? Um único dia de lançamento. E detalhe, acho que assim, numa cidade que não vive de lançamento, uma cidade que não tem o cacuete. Muito menos as imobiliárias vivem de lançamento, né? Elas não têm esse cacuete. As imobiliárias fazem de tudo lá, né? Fazem contar que venda, aluguel. A BR não vende imóvel. A BR... ela é incorporadora. Quem vende são as imobiliárias parceiras da BR. Isso aí, perfeito. Nós somos uma empresa justamente de gestão. Exatamente. A BR é uma empresa de gestão. Uma incorporadora nata. B2B. Não tem house, não tem... depende do mercado local. E ainda tinha mais esse desafio onde Parobé, que foi a cidade que a gente lançou,
a BR ainda não tinha lançado nada. Isso aí. E detalhe, uma cidade que a gente percebia que tinha vocação para a gente fazer esse lançamento, aonde tinha um incorporador que, como a gente sabe que em várias praças também acontece, lançou e não entregou, né? E aí as imobiliárias, como o André falou, são imobiliárias que elas são imobiliárias que trabalham com a venda do imóvel avulso, que trabalham com a venda talvez de um lançamento de um germinado, né? Terreno, construção, locação, aluguel, né? condomínio. Tradicional compra um terreno já com terreno e construção junto ali, vinculado a crédito associativo e vamos lá. É a realidade de 80% das cidades do Brasil, né? É isso aí. Então, acho que esse é o grande ponto. A maioria das cidades do país tem menos de 70 mil habitantes. Menos de 70 mil habitantes. E muita oportunidade. É o Oceano Azul, quando a gente olha, né? É isso. E tem grandes, a gente olha grandes incorporadores, olha uma Cirela, uma Vivaz, que é um braço da Cirela mais pro Minha Casa Minha Vida. Você pega uma RV, tenda. Qual dessas grandes estão nessa cidade? Não estão, cara. Essa galera tá no grande centro. E toda cidade, eu falo isso, cara, toda cidade tem potencial, independentemente do tamanho, de ter um empreendimento de alto padrão. E, no caso de vocês, a gente não lançou alto padrão, mas nós entendemos que cidades um pouco maiores têm esse potencial de... Teve médio, médio alto ali, né? É isso. E eu acho que... E aí, assim, legal, a BR entendeu. Tá, vamos ver como é que isso funciona, vamos desenhar isso. E aí o André naquela loucura, Dudu, Ivan, todo mundo. Precisamos fazer isso, precisamos fazer um mega evento, precisamos fazer isso. Só que assim, a gente olha pro dia da venda, a gente tá falando de um dia que se vendeu 80%, né? A gente vai falar aí de quase 70 apartamentos, né? 70 apartamentos em 4 horas. Mas houve todo um trabalho 45 dias antes disso para chegar nessas 4 horas. Ali é só a linha de chegada, né? Ali é só a linha de chegada. E para muitos ele tem que ser visto só como esse dia. Isso. Porque o trabalho ele é conduzido numa metodologia. Tem gente, a gente vai tirando o véu da noiva aos poucos dentro desse processo. Isso, né? E aí que eu vejo, Dudu, que a gente está falando de método, de vendedores, que é o quê? A gente também entender que a gente precisa instigar um processo para que o vendedor lá na ponta siga ele e consiga chegar no resultado. Eu acho que isso foi muito importante. E eu olhando hoje as imobiliárias, por exemplo, que participaram e corretores, porque a gente está falando de imobiliárias pequenas. Né? A gente não está falando de imobiliárias com 10, 30, 40, 20, 50. 30. Eu ia falar grande com 10. Porque assim, eu não sei se algum player nessas cidades tem 10 corretores atuando. E se tem, às vezes, o corretor ele trabalha como corretor e ele está trabalhando talvez numa hamburgueria à noite, por exemplo. Isso aí. Então, assim, é bem diversificado esse mercado, são várias realidades diferentes. Ou imobiliárias que também constroem, são loteadoras, são incorporadores que constroem casas. E eu vejo que a gente conseguir fazer com que essas pessoas acreditassem no processo, elas viessem, embarcassem em cima de confiança, né? E chegassem lá no resultado. E aquelas que participaram do primeiro resultado... Cara, enlouqueceram. Foram pro segundo, Elas foram pro segundo com a faca no dente e sangue nos olhos, que é o que o vendedor precisa ter. E eu vejo, trazendo o nosso olhar aqui do outro lado da mesa, é que muitos pagaram para ver até os 45 do segundo tempo, assim, no primeiro. Deu tão certo que essa galera comprou a ideia. Virou a chave. Cara, virou a chave. Assim, E por isso foi mais cadinho. Game 80, changer, 86, 97, 100%. Game changer. Nós, na verdade, como foi 4 lançamentos em 3 cidades diferentes, né? Foi assim, 60 dias, uma loucura, né? Porque a gente teve também que desenvolver toda a parte comercial, parte de book, toda a parte de agência. A gente teve que estruturar isso, de que forma que a gente ia fazer, fechando os calendários também, né? Precisando de muitas pessoas para nos ajudarem. Só que além disso, são 3 cidades totalmente diferentes. Né? Por exemplo, Igrejinha para o Betão próximo, mas Montenegro já está a 90 quilômetros. E aí Montenegro, quando nós trouxemos o Garden, que foi um empreendimento que vendeu 97%, essas imobiliárias e corretores que participaram do Garden, a gente foi para o NIL, por exemplo, Montenegro, que aí nós tivemos 100% de venda. Então, eles já vieram entendendo. Então, parte disso, né, de treinamento, de capacitação, deles estarem motivados, Com deles certeza. terem mudado o comportamento deles e eles terem comprado essa metodologia que nós todos aí, e que vocês trouxeram com maestria para nós. Eu lembro muito bem, assim, da minha conversa com o Rodrigo, que inicialmente foi com o Rodrigo, né? A gente se conheceu 10 anos atrás, 10 anos antes dessa conversa, e ficou aquela sementinha plantada lá. E aí a gente passou o tempo, a gente estava 3 anos fazendo lançamentos naquela época, e quando a gente conversou de novo, eram 13 anos já a gente fazendo isso, e já com uma estrutura indo para um outro caminho de começar a fazer esse tipo de trabalho que a gente acabou fazendo juntos ali. E eu me lembro dele trazer isso, André, a gente
vinha fazendo 30 milhões ano e a gente tem para fazer agora, nesse ano, 100 milhões em muito pouco mês. A gente nunca fez isso. E a gente está um pouco até paralisado em frente a uma oportunidade gigante, mas também bate um medo, porque se tu faz o passo errado e tu sabe que o jogo de construtora, tipo, incorporadora é fluxo de caixa, tu cria um passivo para ti mesmo ali que às vezes muitas quebram. Gigante. Às vezes quebra. Muitas quebram, né? Gigante. E eu queria ver esse outro lado do bastidor e também falar um pouco sobre a imersão que a gente fez, que a gente hoje chama de chave mestra, né? Que a gente acabou entrando e acho que é um pouco desse trabalho e o quanto isso ajudou vocês a entenderem que o caminho era esse de fato, porque a gente entrevistou cliente, entrevistou síndico de prédio, a gente entrevistou as imobiliárias total para entender o mercado, as praças, o produto, viu as dificuldades, os pontos de melhoria, pontos de qualidade que a BR já tinha, que a gente teria que reforçar isso, tipo, ainda mais o quanto esse medo foi estancado com esse processo que a gente acabou fazendo do Chave Mestre. Perfeito. Ver se eu consigo responder a pergunta da melhor forma. Eu entendo que, primeiro, a gente não foi só uma consultoria de vendas. Simplesmente pegar um processo e a gente colocar a venda, né? E a incorporação civil, a construção civil, a incorporação, ela é longa, né? Porque do momento que tu começa um processo de comprar esse terreno aqui, são 3 meses, por exemplo, de negociação, 1 ano de negociação, às vezes, para te comprar um terreno, né, Dudu? Às vezes até mais. Às vezes até mais. Tô sendo aqui bem... Sim. Estamos dentro de um cenário controlado. Bem sutil, assim. Sim. Né? A gente, é fácil, mas não, tu tem que escolher... como eu disse assim, tem que escolher uma localização, tem que ter vocação, são várias coisas dentro de uma incorporadora. Depois disso, tu tem a parte de projeto, tem que desenvolver o projeto. Tu vai colocar dinheiro, vai investir naquele projeto antes mesmo de tu talvez tomar a decisão se tu vai lançar ou não vai lançar, né? Então veja. E depois tem 3 anos de obra. Então se a gente brincando, são 5 anos com uma incorporadora, ela mais ou menos hoje tem desde a ideia daquele terreno até a entrega daquele empreendimento. Perfeito. Só aí eu tô falando que a gente já teve troca de presidente, né? Que uma presidência dura 4 anos. Nosso país... Às vezes tem 3 presidentes no meio desse caminho aí. Bom, vamos pegar. Daqui a um pouco a gente vai ter 3 presidentes no meio desse caminho. E nós sabemos que o Brasil é um país que ele te dá uma instabilidade, independente se a gente entrar em política aqui, que ele dá uma instabilidade. Então, tu fazer um investimento pensando em 5 anos para te realizar ele, tu ter um Boeing andando e tu tem que consertar ele sem descer ele. Né? Então, acho que esse é um grande desafio, que é um Boeing que tu tem que direcionar ele andando. Tu não pode parar ele ou tu não pode descer ele. Mais ou menos isso. Cabeça de incorporador é isso. Perfeito. E ele não dorme de noite porque, cara, eu tô falando, por exemplo, que eu vou lançar um empreendimento que representa tanto, independente do tamanho da incorporadora. Então, assim, tu errar custa muito, né? Custa muito dinheiro. Dezenas de milhões de reais. Achar é caro pra caramba, às vezes. É caro. E assim, é mais barato às vezes tu desistir se o negócio é ruim. Já aconteceu com a gente, da gente falar para o incorporador desistir e sair agradecendo, né? E tá tudo bem. Mas isso. Assim, a partir do momento que tu tem isso comprado, essa causa, tu não pode desistir. E depois que tu tem a ideia que tu vai fazer um lançamento, se tu realmente fez o teu trabalho de base, tu tem que ir pra frente, tu tem que evoluir e tu tem que pisar forte. Se tu pisar meio fraco ou meio forte, não vai dar certo. Eu acho que era isso, só para responder um pouco dessa pergunta, eu acho que nós estávamos na dúvida se a gente estava batendo forte. O que nós não entregou para vocês com chave mestra deu essa clareza. E aí eu acho, Dudu, tenho certeza que vem a chave mestra, que é o quê? É a gente primeiro fazer um trabalho de vamos entender como é que é percebida a BR Incorporadora nesse caso. Ou como é que é percebida a empresa, como é que é percebida as pessoas. Porque assim, existe como eu acho que eu sou. Né? Existe como eu sou. Existe que o Michael. Existe como eu acho. Pô, eu acho que o André me enxerga dessa forma. Sim. Eu acho que o Dudu me enxerga dessa forma. E tem como vocês realmente me enxergam. E um negócio, uma empresa, não é diferente. A empresa ela tem como ela é, como ela acha que o mercado enxerga ela, como é que outras pessoas enxergam ela, como os próprios colaboradores enxergam ela e como realmente as pessoas enxergam. E aí a chave mestra ela vem para nos ajudar a gente realmente a entender como a gente é percebido através dos olhos das outras pessoas.
Perfeito. Né? Então eu vejo que... E aí vem coisas que tu vai ouvir que te deixam extremamente felizes, legal, tapinha nas costas, mas tem muitas coisas que tu vai ouvir que tu vai perceber que nem tu percebia aquilo ali, que as pessoas vão trazer como feedback, porque não é um feedback que estão dando para ti, estão dando um feedback para um terceiro, e são sinceros. E que talvez, e provavelmente tu não vai ouvir ou tu não vai perceber. E essas coisas pequenas talvez podem estar prejudicando o teu resultado e podem estar prejudicando para que tu realmente seja assertivo na hora de lançar um produto, que tem que ter uma metodologia, mas é muito mais que isso. E aí eu vejo que a chave mestra ela colou junto com um método de lançamento, um método de a gente poder mobilizar interno e externo, né? Mas também a gente entender aonde que a gente estava acertando, onde que a gente estava errando e a gente corrigir desvios. Teve desvios que nós corrigimos a curto prazo, teve desvios que a gente corrigiu a médio prazo e provavelmente tem desvios que a gente ainda não corrigiu e que em algum momento a gente vai sim ter essa opção. Vamos corrigir, não vamos corrigir, isso aqui a gente espera um pouco. Eu acho que é natural, mas tu tem que ter essa clareza de que a chave mestra te traz isso. E quanto mais resistente tu for, mais distante o resultado fica. Então eu vejo que isso foi muito legal. A gente agora está fazendo o fechamento, né, da última parte. Agora da última parte dele. É o Brand Book agora. Que é quantas páginas? 200 e poucos. O André me mandou um vídeo. Michael, dá uma olhada aqui. Ele rolando página assim. E... Esse é só a cereja do bolo de só tudo que a gente já conversou. É um resumão que a gente chama de Brand Book, né? Que é esse resumo de todos esses passos que a gente fez, tanto das entrevistas até chegar num desenho de posicionamento de marca, de como é que eu devo me comportar, em quais canais, com que frequência, ideias de ações, que a gente já está implementando várias dessas. Porque, como tu falou, né, o Boeing que a gente está fazendo enquanto a gente entrou e não parou, não. Vamos parar 6 meses, fazer uma imersão. Para decidir o que... Não, a gente não tinha essa opção. A gente entrou tendo que trabalhar, fazer o lançamento. E vou contar o segredo. Assim. O segundo semestre não vai ser diferente, mas um pouco mais organizado. Os lançamentos desse ano... Prevejo que vai ser igual, mas se tiver o mesmo resultado, eu quero muito. Mas só para não perder o ponto do que ele trouxe, eu acho que muito disso dessa... A gente acha que tá fazendo tudo certo às vezes, né? E tu não tá enxergando... E aí, quando chega num desafio que é um degrau maiorzão, que tu não sabe como chegar ali, e tu acha que tá fazendo tudo certo, às vezes é muito normal isso, tá? Aí a gente vai e faz essa imersão, esse raio-x, e dele vem muitas coisas que são legais, como tu falou, e coisas que são desconfortáveis. E o crescimento tá nesse desconforto. É nesse ponto. É nesse ponto de desconforto que faz com que doa, mas a gente saiba o caminho que tem que ser feito. Sim. E, cara, isso a BR é exemplo, assim, tá de parabéns. Vocês pegaram nossa prescrição médica e executaram. Cresceram 3 vezes o negócio de vocês a partir desse salto de fé. O crescimento de 3 vezes de um negócio de um ano para o outro, cara. É fantástico. Não é algo simples. E não é algo que só a Enfoque fez. Com certeza. Não é isso, entendeu? Vocês pegaram o que a gente trouxe e levaram aquilo também muito a sério, dentro de casa, fora de casa, e com os parceiros também, né? Então, acho que esse salto de fé, confiando no processo, mas também somado a essa imersão, esse raio-x que mostrou essas coisas desconfortáveis, mas principalmente a execução dessas coisas, trouxeram esse resultado de crescer um negócio 300% em um ano. E acho que a pergunta que eu queria te fazer é: se tu sente hoje uma mudança também dentro de casa, das pessoas que trabalham ali. Perfeito. E o quanto isso causou também desconforto, porque tu cresceu o negócio 3 vezes, causa muito desconforto dentro de casa também. A minha pergunta é exatamente essa. Para crescer 3 vezes um negócio, 300% um negócio, dentro de uma incorporadora, então eu preciso crescer meu time administrativo 300 vezes. 3 vezes? Sim. Vamos lá. É assim que funciona? Não. É assim, como toda empresa, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é a empresa, ela chega no final, ela precisa ter lucro, né? A gente fazer mais com menos. Se não é ONG. Se não é ONG, a gente não tem esse propósito. A empresa não é ONG, né? Não é. Por mais que eu entenda... Mas ONGs são empresas. Mas ONGs são empresas. E assim, eu vejo que, primeiramente, não quer dizer que o que a gente faça não tenha um propósito. Sim. Né? Porque
uma incorporadora, a BR, vou falar da BR, a BR ela tem essa convicção de que quando a gente faz um lançamento, a gente fala de crescer, a gente tem hoje mais ou menos, a gente está falando de mais de 1.500 pessoas que vão morar num BR a partir de 2024. Ou seja, são mais de 1.500 pessoas que hoje estão tendo a oportunidade, né, dentro de uma realidade de adquirir o seu imóvel próprio, e ali elas vão construir família, elas vão trazer muito mais crescimento, prosperidade. A gente sabe que quando alguém faz uma aquisição, por exemplo, de um imóvel, é comprovado, ela vai se dedicar muito mais no trabalho dela, ela vai chegar muito mais pontual, porque ela entende que aquilo ali é necessário para que ela possa pagar o financiamento dela, ela pagar o imóvel dela. Abre o comércio na esquina, agora outro incorporador vai lançar próximo, muda a cidade, muda tudo. Exatamente. A gente, pego aqui, vocês têm uma realidade do Parque Una que mudou um entorno, que entregou muito mais do que somente prédios, né? Então, a gente vai vendo que isso vai trazendo evolução e a gente transforma as cidades, né? A BR hoje, por exemplo, ela está transformando cidades em cidades menores do interior e a gente está promovendo isso lá. Depois, eu acho que assim, a gente vai fazer esse crescimento, crescer dói. Eu acho que ficar sentado no sofá assistindo Netflix é muito mais confortável, é muito melhor, mas não é o que vai te gerar, provavelmente, o resultado que tu quer. Então, para te gerar o resultado, tu precisa passar por esse estresse. A gente tem que passar por esse estresse. E a gente tem que fazer mais com menos. Então, a gente sabe também que com isso vai onerando-se custo, que acho que é um grande problema das empresas, que ela está inflando, né, o custo operacional dela, que tu tem que estar cuidando disso diariamente e cortando que nem unha, né? Então... Como que isso é feito na prática? Com inteligência, com gestão? Como que vocês... Perfeito. Acho que assim, da mesma forma que nós estamos fazendo, da mesma forma que a gente foi e a gente entendeu que a gente precisava fazer algo diferente, por exemplo, na forma de lançar, nós estamos também fazendo várias coisas de forma diferente internamente. Um sistema, né? Acho que aqui tens o Dudu também que está nos ajudando bastante a gente implementar várias ferramentas de tecnologia para que ela possa estar ajudando você a organizar o seu processo, tu possa mapear, tu tenha BI e tu possa realmente entregar um atendimento melhor ao teu cliente, né? Aquela experiência do cliente comprar o apartamento até ele receber o apartamento. Então a gente está fazendo o quê? A gente está trazendo novas ferramentas, a gente está redesenhando processos, a gente está redesenhando processos, por exemplo, hoje justamente de gestão, de sistema de atendimento a cliente, a gente está redesenhando processo de cobrança, porque assim, vamos lá, eu vou vender, legal, eu estou vendendo, eu tenho uma taxa lá de inadimplência X sobre um valor, agora eu estou trazendo, né, Dudu? Começa a aparecer um monte de outros problemas que nem imaginaria que tu teria antes de fazer, né? Isso aí, antes eu cobrava, por exemplo, 10 clientes, agora eu preciso cobrar 30 clientes, como é que eu faço isso, né? Não quer dizer que isso não vai acontecer no teu negócio ou que não vai acontecer de uma empresa. Porque isso tem que estar dentro do teu métier, tu tem que entender o teu negócio que vai ter isso, mas como é que tu vai fazer de forma efetiva? Com treinamento, capacitação, treinando teu time também, né, Dudu? Entendendo o processo, entendendo que tu vai fazer uma mudança e essa mudança ele precisa seguir lá com metodologia para ele também ter um resultado melhor. Sim. Então, além das vendas, o back-office basicamente são pessoas. Sim. Né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou um apaixonado por operações, né? Por essa parte de operações do mercado imobiliário. E faz muito bem. Obrigado. Mas sobre isso, o que eu levo sempre comigo é o questionamento do porquê que está sendo feito assim. E eu vejo que muita gente não faz esse questionamento dentro de casa. Vou pegar um exemplo prático que aconteceu dentro da nossa relação com a BR. O time de back-office estava fazendo uma operação de forma manual. Depois da gente já estar junto na nossa relação lá, o time passou 2 ou 3 pessoas durante 3 dias fazendo uma mesma operação. Eu cheguei um dia dentro da BR e olhei e disse, por que vocês estão fazendo isso? Ah, porque a gente precisa entregar amanhã. E vocês sabem que isso aqui dá para fazer apertando um botão? Ah, mas a gente sempre fez assim. Cara, hoje, a gente está no século XXI, 2025, quase que qualquer coisa que um time vai executar ou alguém vai executar de forma repetitiva, alguém nesse mundão já deve ter feito algo que vai automatizar. Já tem uma IA tem uma IA fazendo isso, já tem um sistema que faz isso. Não tem problema nenhum copiar. E vamos lá, às vezes tu olha lá um sistema, esse sistema eu não vou contratar ele porque ele custa R$1.000 por mês. Em 2 meses o sistema já se pagou, entende? Em hora de trabalho daquela pessoa que está
E, cara, é incrível o como a mentalidade de gestores não consegue fazer esse cálculo básico, fazer esse tipo de análise. E eu vejo na BR muito isso, como case. Vocês conseguiram incorporar o que a gente conseguiu levar de inteligência, gestão e embasado na nossa bagagem, no nosso background, de coisas que a gente já viu dar certo e errado. Vocês conseguiram fazer isso com uma excelência que permitiu, trazendo números aqui, vocês contrataram uma pessoa a mais para back-office, agora estamos contratando mais uma pessoa para back-office. Para uma empresa que cresceu 300%. 3 vezes em um ano, entende? Cara, dá para fazer. Esse eu acho que é o recado para quem está nos assistindo, assim, tem como fazer. Isso. E o que me leva também para tu completar na tua resposta, que sem nada disso, o dia D, por exemplo, que a gente fez, que é o dia de vendas, né, que é aquele grande evento que a gente fez onde a gente vendeu todo o New primeira fase, com, sei lá, quantas pessoas passaram ali entre corretores, 200, 300 pessoas, em um único sábado, 10 horas de trabalho árduo. Claro que a gente começou um pouco antes, mas 10 horas de abertura de carrinho, vamos dizer assim, até dar entre a primeira e a última unidade. E nada disso aconteceria sem um software, sem gestão, sem operação. E aí eu quero te perguntar, como é que seria isso sem essa estrutura que porque a gente vocês já venderam empreendimentos anos antes, sem ter nada, né? Sim, nós já fizemos lançamento, foram um sucesso, que venderam, e eu vejo assim, é muito mais trabalhoso, principalmente lá na ponta, experiência, né? Por exemplo, tu vai dizer assim, pô, se eu vendi 70 contratos em um dia e meu back-office estava acostumado a produzir X números, eu tripliquei esse processo, como é que fica o resultado lá no final, por exemplo, entregas de contrato a clientes, né? Então, o primeiro, né, que nós fizemos junto, ele já tinha uma média de X dias, né? E a gente já reduziu ele praticamente em quase 90% de dias. Então, assim, cara, a gente está falando que a gente está muito mais efetivo e preparado para fazer um próximo. Claro. Então, a gente está preparando a empresa para esse crescimento. Acho que a empresa está sendo preparada, ela está sendo realmente direcionada para que ela possa continuar crescendo, né? E a sensação sempre é que tu nunca vai estar 100% pronto, né? Acho que essa é a sensação, mas tu tem que estar olhando para frente. Eu acho que a gente trouxe, por exemplo, canalizar, direcionar pastas de cliente, né? Talvez quiseres explicar. Por exemplo, vai abrir vendas aqui, como é que eu organizo a ordem de cliente? Quando o André traz aqui que a gente fez essa venda da primeira fase em 10 horas, nós chegamos no final, André, desse dia, num sábado, era 19 horas, né? A gente abriu o pitch, era 9 e fechou 19. É isso aí, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. A gente pegou um clube da cidade, foi a primeira vez que a cidade fez esse evento, foi a primeira vez que teve isso nesse modelo. Muita gente foi para lá, que nem tu disse, só para pagar para ver, foi lá para ver o que estava acontecendo, mas a gente organizou isso com um sistema, com um processo, de que forma, quem seriam os primeiros clientes. E vou dizer para você, chegou no final, nós tínhamos 28 clientes daquela relação que não compraram. Por que eles não compraram? Porque nós não tínhamos mais apartamento para oferecer ou para vender para eles. Poxa, que baita problema bom, né? Mas assim, e aqueles 28 clientes que ficaram de fora? Sabe o que aconteceu no final? Quando a gente anunciou, tu pegou o microfone e tu anunciou? Eles bateram palmas. E eles ficaram felizes que foi tudo vendido. Pera aí, mas só um pouco. Ele não conseguiu comprar e ele está aplaudindo. E ele ficou feliz. Por quê? Acho que primeiro, porque o processo foi muito bem desenhado, foi muito bem organizado. A gente teve ferramenta para isso. Transparente. Transparência. Eu acho que essas questões que são os teus valores, essa questão de transparência, de realmente as pessoas não estarem ali entendendo que a gente quer vender alguma coisa para elas, que a gente quer forçar aquela venda. As pessoas que estavam ali, elas estavam para comprar, porque elas acreditavam também. Estavam fazendo o melhor negócio. Os corretores que estavam vendendo, eles estavam acreditando em tudo que estava acontecendo. E essas 28 pessoas chegaram lá no final e aplaudiram justamente porque elas foram respeitadas e porque a jornada delas, querendo ou não ter comprado, elas entenderam que foi muito boa. Então acho que essa ferramenta, as ferramentas, elas vêm também para te assessorar e te ajudar em tudo isso. Quando a gente fala, a gente contratou só mais uma pessoa do back-office, sim, foi só mais uma pessoa no back-office que está nos ajudando justamente a gente organizar e todas essas vendas, né? E digo mais, a gente vai ter agora para o segundo semestre, né? Então, na verdade, nós já estamos no segundo semestre e a gente vai ter um volume de lançamento, que a gente sabe que dezembro nós não devemos lançar nada, então a gente tem uma janela de agosto a novembro. Né? Então, quem gosta de fazer conta aí é só somar quantos meses a gente tem para fazer um baita resultado lá. Mais uma vez. E como é que a gente vai fazer isso? Olha aí. Né? Como é que a gente vai fazer isso, Michael? A gente vai fazer num momento que a gente sabe, e todo o Brasil, o mundo inteiro, ele está... com muito, como é que vai dizer assim, muito no fio da navalha, tá todo mundo puxando um freio de mão,
mas a gente vai ter que ter o cuidado redobrado do que a gente já fez, vai ter que fazer provavelmente coisas que a gente ainda não tinha feito, e a gente vai ter processo e pessoas. Então, não tem um resultado, não é somente uma coisa, não é somente uma pessoa, né? Não é somente uma empresa, eu acho que é a soma. E se eu posso dizer assim, se a gente vai ter ou não sucesso, que eu espero que a gente tenha sucesso, a gente olhar e dizer assim, cara, nós fizemos tudo que nós precisamos fazer para que a gente alcance esse resultado. Né? Então, e a gente já vê que um lançamento, por exemplo, da fase 1 sendo um sucesso, ele já começa a botar uma panela de pressão para a fase 2. Sim. Quando a gente Esses 28 aí ficaram de lista de espera. De lista de espera, isso que a gente E mais uma galera que entrou depois. Né? VIP, já tem lista corretor VIP, com pasta pronta já. Né? Então, assim, se a gente não tivesse uma ferramenta, né, Dudu, lá no dia, aquelas 28 pessoas que ficaram de fora, se fosse, por exemplo, anteriormente, eu não conseguiria saber quem são elas. Isso. Hoje nós temos lá quem são as 28 pessoas, elas estão numa lista VIP, a gente já sabe sobre os créditos delas que estão liberados. Então, ou seja, a gente já está mais mastigado, não digo mais fácil, porque facilidade nunca vai haver, mas a gente já tem isso mapeado que talvez a gente não tinha há um ano atrás. Eu vejo que muitas vezes os empresários confundem o quesito o conceito de dado com informação. Sim. Eu vejo muita gente que bota para dentro de casa a panela, dado, nome de cliente, telefone, tudo de forma dispersa. E óbvio que eu estou sendo muito raso aqui no exemplo, mas isso é dado. Sim. Cara, como é que tu cruza as informações que tu tem, os dados que tem aqui dentro, para tornar a informação valiosa, insight? E tomada de decisão. Para te auxiliar na tomada de decisão. E eu vejo que muita gente que está rodando há tempo no mercado, seja ele imobiliário ou outro, está olhando só o próximo dia. Está olhando só a meta do próximo mês. Sim. Não está afiando o seu machado ali da forma como deveria, né? E eu acho que isso é uma mudança também nossa, que a gente trouxe do último ano, que a gente já começa a enxergar e a gente já também começa... A gente já tinha um planejamento muito estratégico, muito embasado, que a gente sabia que nós teríamos que fazer em 2024 100 milhões de VGV, né? E que a gente precisaria de ajuda, já estava mapeado. Mas com tudo que vem vindo, a gente também já consegue preparar ainda mais anos, mais para frente, comprando mais terrenos, a gente entendendo que esses dados vão nos ajudar hoje, né? Por exemplo, a apertar um botão e eu saber quem é o perfil do cliente, que é o perfil realmente comprador. Quem Olha é que realmente... O bombom de morango vem nos visitar. O bombom visitar. de morango que está sendo... Não é o hypado. Não é o hypado. bom... Esse aqui é o raiz. Morango Esse do é raiz? amor. Esse morango. é o raiz. Esse morango do amor agora que estão falando Não, esse é Nutella. Esse aqui Esse vai é o se raiz. perpetuar. O morango do amor vai passar. Esse aqui vai perpetuar. Não, esse vai é continuar. perpetua, exatamente. É? Igual paleta mexicana. É isso vai aí. acabar. Isso. É febre. Mas Aquilo o é febre. bombom de Aqui, morango... Tu já comeu, tipo, esse bombom de morango? cara, eu vou provar. Tem que provar Eu vou agora. provar. Quindim, bombom de morango, esses doces aqui. Tá há 31 anos e vai perpetuar por mais vários anos ainda. Vai, velho. Não, muito mais. Muito mais, muito mais. Mas a cultura é maior. Cara, Michael, eu quero que tu, saindo de mercado, mas fala pra gente, tua experiência na Fena Doce, em Vira Pelotas, como que tá sendo esse olhar de fora? Porque eu vejo muita gente de Pelotas falando, eu não vou ir na Fena Doce, todo ano é a mesma coisa. Essa é a frase clássica que eu ouço as pessoas falarem. E eu que tenho o prazer de rodar bastante as cidades de fora daqui, todo lugar que eu chego, as pessoas dizem, de onde é que tu é? Eu disse, sou gaúcho, sou de Pelotas. Cara, a cidade da Fena Doce, como é que é? Quando vai ser? Me avisa, me avisa que eu vou me organizar pra gente ter uma reunião lá dentro da Fena Doce. Sim. É o que aconteceu aqui conosco, né? Cara, Sim. quando é que é a Fena Doce para organizar a minha ida para Pelotas? Como é que tá sendo a tua percepção de Pelotas, da Fena Doce como um todo? Cara, muito legal, assim. Eu tô com a minha família aqui, né? A gente tá passeando aí também. O Henricão. E o Henricão, né? Esse aí é o CEO lá de casa, né, cara? Ele é a patroa que manda, né? E assim, para nós tá sendo muito gostoso, cara. Acho que assim, Pelotas é uma cidade que tem uma representatividade pro nosso estado, pro nosso país, cara, pro nosso Brasil muito grande, né? Acho que assim, a gente olhando um pouco, falando de mercado imobiliário, olhando, eu vim com os olhos aqui, cara, fico olhando, fico curioso, fico vendo tendência. Pô, é muito legal, é muito bacana, praça de extrema referência. As pessoas extremamente educadas. Cara, que gente, que pessoas, assim, cara, muito legal, assim, muito bacana. A gente talvez tem muito, por exemplo, outras grandes festas aí no estado, e às vezes a gente, mas será como é que é, né? A gente acha que vai ser aquela feira do doce. Cara, mas de uma estrutura, de uma organização,
de uma capacidade de mobilização muito grande. Assim, acho que o que fica aqui na Fenda Doce é a organização, a entrega. A gente está participando provavelmente de umas maiores feiras que eu já estive, assim, voltada, assim, específica, né? E, cara, a gente tem lá na região, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Porto Alegre, né? Tem tantas outras, assim. E eu acho que o meu convite é, se você ainda não veio para a Fenda Doce, venha, que tu vai te surpreender de forma extremamente positiva. A experiência é muito boa, muito organizada mesmo. Parabéns, cara. Assim, acho que a cidade, a região, esse espaço que vocês criaram aqui, cara, de um profissionalismo, de uma capacidade, de uma entrega muito legal e muito bacana mesmo, né? Acho que vocês estavam comentando, daqui um pouco, o pessoal que é de Pelotas às vezes acha que sempre é a mesma coisa, né? E eu cheguei aqui com um olhar, eu digo, cara, eu já tive em Feira Tal e não tem isso aqui, cara, tem aqui, vocês têm, cara, que bacana, que legal. É muito, muito bacana mesmo, é muito atemporal, muito pra frente, assim, e tô gostando demais, e vou dizer pra vocês, vou voltar no que vem e vou promover ainda mais lá pra quem não veio, que às vezes a gente fica, será que eu iria, será que eu não iria, talvez nunca fui, né, pra essa região do estado, vem conhecer que Pelotas é uma região próspera, é uma região muito gostosa, de uma cultura muito rica, de pessoas muito ricas, de uma prosperidade também. Eu vejo assim que a gente estava conversando um pouco, né, antes, né? Eu estou vendo Pelotas num crescimento constante e sustentável, que vai continuar crescendo ainda por um bom tempo, que talvez outras regiões mais metropolitanas não estão vivendo nesse momento. E, cara, muito legal. Acho que esse evento aqui tem isso aqui. Essa hora a galera de Pelotas escuta isso assim, né, não tá falando de Pelotas. É porque ele não conhece aqui. Isso aqui é um lixo e tal, né? Que a gente é complicado, né? A gente, na verdade, a grama do vizinho sempre é mais verde, cara. Sempre mais verde. Isso é natural da nossa vida, a comparação, e a gente achar que o que é de casa, a gente dá valor mais pro outro, que a capital é mais legal também. Eu acho que tem isso. Eu acho que também tem muito assim, tipo, mas eu acho que aqui não é legal, acho que é melhor a gente ir pra tal lugar, né? E a gente vê um monte de pessoas de fora aqui, né? Que nem vocês estavam comentando. A gente tá vendo aqui pessoas de outras regiões, de outras... Eu encontrei uma montenegrina aqui antes. Que legal. Cara, passei aqui, daí ela cumprimentou minha esposa, daí eu digo, quem é? Ela lá de Montenegro, né? Aí. E aí, então, assim, cara, é muito legal isso. E a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, André. Legal. E, cara, esse espaço aqui que vocês têm da Orb, Espaço que Creator. é o Espaço Creator, cara, isso aqui é extremamente moderno. Legal, né? Cara, isso aqui é uma coisa assim... Podia estar em qualquer feira pelo jovem, Brasil, né? jovem. E eu acho que a gente não conseguir, e a gente não ter a capacidade de ser... Como é que eu vou dizer a palavra? A gente falou antes que a gente ser interessante não é legal. A gente não ser interessante, a gente tem que ficar com um pezinho para trás e pensando, será que eu estou interessante? Será que eu estou buscando um pezinho de inovação, mantendo um pouco do que eu já tenho da minha história? Acho que sempre essa mescla, né? Essa semana a gente estava com o Carlos Busch lá em São Paulo e ele fala muito isso. Cara, foca primeiro em ser interessante para depois ser interessado. E é incrível o quanto as marcas, as pessoas fazem o contrário. Sim. Primeiro são interessados, primeiro você é interessado em ti. Ser interessante, não interesseiro. Né? Não interesseiro. Senão tu só quer vender algo, né? Então, e ninguém gosta de vendedor. E a proposta aqui é todo... Por isso que o nosso espaço tá sempre cheio, porque nossa proposta aqui não é vender nada, viu? Não tem nenhuma... compra nossos influenciadores. Não, pelo contrário. Os influenciadores vêm aqui, criam um conteúdo legal, divertem, tipo, as pessoas, a gente faz painel, faz sorteio, faz brinde, faz um monte de coisa legal. As pessoas se envolvem nisso e naturalmente as marcas começam a consequência que os contratos fecham. Pra te ver. Consequência, cara. E de uma forma tão natural, né? Que é aquilo que é a pessoa que está comprando, ela está adquirindo, mas ela está feliz por ela estar adquirindo, por ela estar comprando. E hoje o dinheiro está cada vez mais caro, todo mundo sabe disso, e mais escasso. Então, assim, a parte mais sensível para mim, de uma pessoa, é o bolso. Tá? Primeiro, a parte mais sensível é o bolso. E tu botar a mão no bolso de alguém é dolorido. A pessoa, ela... Então, assim, se eu for lá e botar a mão no teu bolso, talvez tu não vai gostar. Mas como que eu vou fazer com que tu saque o teu dinheiro e tu me dê o teu dinheiro? E isso aqui, as pessoas estão felizes. Aquilo que eu falei da sinergia natural, de estar aqui, André, e estar sentindo as pessoas felizes. Cara, meu filho tá 20 minutos, sei lá, ficou 30 minutos na fila aqui, que ele queria participar da roleta. Essa experiência que ele vai vivenciar aqui, que ele é um cara competitivo, já foi pra fila, já quer ganhar. Então, assim, cara, que baita sacada, bem legal. E eu acho que isso resume também um pouco do que, talvez a gente linkando, né?
que é a gente se tornar interessante. Eu acho que uma empresa se tornar interessante também para o teu vendedor, olhar para dentro do teu mercado, né? Nesse, acho que a BR hoje é uma empresa interessante para os corretores de imóveis. A gente está recebendo contatos agora das maiores imobiliárias da região metropolitana, campeãs de venda, por exemplo, de MRV, de tenda. Estão entrando em contato conosco para a BR, entrando em contato, ligando para mim. Para participar dos processos comerciais. Para participar dos lançamentos. Olha aí. Então vejam que tem imobiliárias de Porto Alegre estruturadas querendo ir lançar empreendimento, por exemplo, em Montenegro. A gente começa a fazer o trabalho sério e tipo, nessa linha de ser interessante. Isso é Michael, deixa eu terminar com duas perguntas, se tu me permitido, está se encaminhando para a fase final. A primeira delas, o que tu, já que a gente falou de futuro, o que tu pode dar de spoiler aí nesse momento, pensando que esse vídeo vai pro ar nos próximos dias aí? Tu não me entrega o jogo, porque parte do nosso processo é não entregar o jogo. Boa parte do processo, essa panela de pressão aí. Mas daqui a pouco tu pode falar um pouco de cidades, de movimentação, o que a BR tá planejando para esses próximos meses, como tu falou, de agosto a novembro. Perfeito. Acho que ano passado já foi um ano muito bom, onde a gente expandiu a empresa além para aquelas praças que nós já estamos consolidados. Nós demos mais um passo para mais uma praça, né? Então, hoje nós estamos atuando em 4 cidades, né, diferentes. Igrejinha, Montenegro, Parobé, Taquara. Né? São as 4 cidades que hoje nós já estamos consolidados. E como eu disse, quando nós entramos numa cidade, nós queremos realmente viver a comunidade, entregar e somar com aquela comunidade, com aquela cidade. Então, assim, Parobé, que foi a primeira cidade que nós tivemos um empreendimento, nós vamos ter sim um segundo empreendimento, um terceiro empreendimento, um quarto empreendimento. Acho que esse foco em perpetuação da marca dentro dessas praças. Perfeito. Com certeza, como eu disse lá no começo, acreditamos que somos uma empresa de relacionamento também. Porém, agora em 2025... Vamos completar uma mão? Nós vamos completar uma mão, nós vamos para a 5ª cidade, né? Com o auxílio aí dos amigos. Pode falar já qual, não? Podemos, com certeza. Acho que a gente está agora já muito próximo, que é Sapiranga. Olha aí. Né? Que é uma cidade Alô, também... Sapiranga! Alô, Sapiranga! Estamos chegando! Com certeza a gente quer trazer um produto, um empreendimento que seja muito interessante. A gente também quer poder somar, né, com tudo isso que a gente está fazendo nas outras praças. Acredito que vai ser também o primeiro movimento que nós vamos fazer no mercado imobiliário, que até então não aconteceu. Então traz também desafios de nós fazermos algo que nunca foi feito, né, de educação, de todo esse processo, mas também a quem acreditar o processo vai chegar lá no final e vai comer o morango. Né? Acho que o recado para Sapiranga, então, é confia no processo. Confia no processo, Sapiranga. E a gente quer somar com cada um de vocês, a gente quer aprender. A gente já tem um movimento que a gente está escutando muito o mercado de lá, visitas imobiliárias, visita corretores, que estão nos ajudando a construir isso também a 4 mãos, né? Que são partes faz um tempo já, né? Muito importante, já está há mais de ano visitando a cidade, conversando com corretores e com imobiliárias. A gente tem, então, reforço em cidades que nós já lançamos, né? A gente aí vai ter um movimento muito legal, empreendimentos de uma magnitude muito grande. A gente vai colocar no mercado provavelmente o maior volume de unidades até agora. Olha aí. Né? Então a gente está falando de muitas unidades, mais do que o ano passado, né? Especificamente. Vem recorde aí, hein? Vem recorde em cima de recorde, né? E a gente está comprando várias áreas também. A gente já está com um olho em outras 2 cidades que são bem próximas ali. Agora sem spoiler. Sem spoiler. São outras 2 cidades que a gente também já está começando esse primeiro contato de entender se a gente pode ir lá para essa cidade e somar com essa cidade. E se ela tem vocação e a gente vai conseguir dar essa liga. E para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa que é de todo esse processo que a gente participou juntos, desse crescimento que a gente fez de 3 vezes o tamanho da BR, para agora a gente vivenciou isso juntos, teve essa honra de poder participar disso. Qual que tu acha que desse trabalho de consultoria, que é uma consultoria meio mão na massa, né? Sim. A gente brinca, é postura de sócio, né? É isso aí. Mas qual que é o principal legado tu acha que a Enfoque deixa para a BR? Cara, muito boa pergunta. Primeiro, eu entendo que essa mudança de consolidação, de que realmente tu tem que estar buscando ajuda e tu tem que estar buscando inovação. Acho que isso fica assim como... Se nós tínhamos alguma dúvida, é isso que eu quero dizer, se nós tivéssemos talvez 10% de dúvida, hoje nós não temos mais dúvida nenhuma. Né? Acho que isso é muito legal. Segundo, que a Enfoque, né, ela conseguiu realmente se conectar com a BR, conseguiu, dentro de um processo,
também entender a BR Incorporadora, compreender a BR Incorporadora, compreender as cidades, né? Porque a gente está falando de 4 cidades, mas são 4 praças totalmente diferentes, né? Cada um tem suas particularidades, né? A Enfoque também consegue nos ajudar muito, por exemplo, em alguns assuntos que nós não dominamos, em vários, na verdade, né? Então, por exemplo, a gente daqui um pouco trazer uma ferramenta que já foi testada em algum outro player e que é só a gente copiar e trazer para dentro. E muitas vezes tu não sabe como fazer, por onde começar, ou assim, o custo para te aprender de tempo e dinheiro é muito grande. Pô, daqui um pouco para mim implantar um software que vou levar 2 anos de maturação, ou daqui um pouco eu vou implantar esse software de forma errada, vira 4 anos. Vira 4 anos, ou eu abandono ele no meio do caminho. E eu gastei dinheiro para comprar, gastei dinheiro para implantar, gastei tempo, e eu abandono ele por ineficiência minha e não do software. Eu vejo que a Enfoque conseguiu trazer isso. Conseguiu também nos trazer e a gente acreditar mais, né? E, por exemplo, acredito no processo. A confiança é confiar o resultado também juntamente com outras cabeças pensantes, porque a tomada de decisão, muitas vezes, do empreendedor ela é meio isolada. Solo, né? Ela é solo, cara. É tu e tu mesmo e tua cabeça e mais alguém que tu vai trocar uma ideia. Só que muitas vezes as pessoas já pensam parecido dentro daquela tomada de decisão. Então traz uma perspectiva de visão, traz uma forma de tu olhar diferente de pessoas que já fizeram. Então a Enfoque, como já fez, trouxe uma perspectiva, né, de nós enxergarmos diferente com o tempero BR. Então eu vejo que quando a gente fala de método, vocês trouxeram e a Enfoque trouxe esse método. Nem tudo é flores. Claro. Eu acho que o pau pega, né? A gente brinca. Bastante. E assim, vamos dizer assim, quando a gente estava desenhando o processo de lançamento do New, que a gente lançou e vendeu a primeira fase, eu estou falando de 150, 160 apartamentos vendidos em 10 horas, né? Isso. A gente está falando que a gente veio de um outro lançamento, que foi o Boreal, na cidade de Igrejinha. Nós vendemos 87%. E aí, para a gente olhar hoje para uma construção, uma incorporação, tu olhar para 87% é sucesso, né? Mas nós não estávamos satisfeitos com aquilo. Eu lembro do hotel lá, lembra? Isso, eu tenho vídeo. Pode contar. Pode contar. A gente madrugada... Posso? A gente chegou do lançamento... A gente chegou do lançamento com a sensação de Podia ter vendido tudo. De perda. Então, assim, eu acho que esse sentimento de melhoria contínua não é somente tu dizer que tu vive melhoria contínua. É o quanto que a melhoria contínua ela te sangra, o quanto que ela te incomoda na carne. E aí nós fomos pro hall do hotel, né? Era mais de 1h da manhã, porque foi quando nós saímos do evento, né? E aí nós fomos discutir o que tinha dado certo, porque nós já tínhamos... Era o terceiro processo que a gente estava fazendo, com 87% de vendas. E a gente olhou assim, o que a gente vai fazer para a gente melhorar? E aí nós desenhamos juntos lá, e a Enfoque contribuiu bastante, né, de forma com maestria. Não, nós vamos fazer assim, assim, assim. Isso aqui não foi legal, nós vamos corrigir. E eu não tenho dúvida que vai ter o próximo que vai ser melhor que este, que nós já tivemos 100% de venda. Então essa melhoria contínua, eu vejo muito na Enfoque. Eu vejo muito também essa habilidade, essa capacidade de ouvir e escuta, porque quando a gente fala de vendas, a gente está falando de escuta ativa. E eu vejo que a BR, ela lá com a chave mestra, praticou a escuta ativa de forma instigada pela Enfoque, ok? E aí com essa escuta ativa a gente consegue melhorar. E vocês têm, a Enfoque tem isso, que é a capacidade da escuta ativa para poder adequar. Porque hoje, assim, tu lançar um empreendimento hoje, tu lançar um empreendimento daqui 6 meses... É um mercado talvez totalmente diferente. Não é receita de bolo. Não é imobiliário não é receita de bolo. Não é. E assim, outra economia, pode estar acontecendo outras coisas no mundo e no Brasil, ou até mesmo microeconomicamente numa cidade, que a gente precisa estar escutando, né? Escutando as pessoas, escutando o mercado. E o que eu faço com aquela escuta? Quais são as doses de remédio que eu dou para aquilo que eu vi, né? Que nem comentou. Pô, a gente ouviu coisas que a gente não queria, correto? Sim. Mas não adianta eu tratar... A gente sempre fala, tratar câncer com paracetamol. Eu fingir que estou fazendo, né? E realmente a gente precisa fazer. Então eu preciso tratar câncer com quimioterapia, com radioterapia. Então acho que essas mudanças trouxeram muito
Acho que consolidou. Eu acredito que mudou o nosso mindset como incorporadora para a gente também estar constantemente olhando para todas essas mudanças que o mercado nos permite e a gente está buscando, né? E eu vejo que a gente renovou. Acho que o mais legal disso, sim, renovamos, né? Por mais, pelo menos, em um bom período. Que eu espero. Que tu fazer uma venda é bom, mas o cliente te comprar de novo é porque deu certo. Né? É isso. E eu digo assim, essa comprar de novo, estarmos junto para um próximo, eu não tenho dúvida que vai vir outra carga de aprendizagem, vai vir outras coisas que a gente vai estar melhorando, outras coisas que a gente vai estar aprendendo e fazendo, e provavelmente vai ter outras daqui 5, 10, 15 anos, porque assim, a BR é uma empresa desenhada não para existir 15 anos, ou uma empresa desenhada para as pessoas que estão envolvidas ganhar dinheiro e ir embora. A gente quer olhar a BR daqui 50 anos, né? Seja ela com quem for perpetuar a empresa, né? Seja, sei lá, filhos, Vocês estão jogando um jogo netos. que não tem início, meio e fim. Ele teve um início e é a jornada agora. É isso. E assim, não, aquilo que a gente falou, não é o que a gente fez até hoje, né? Usar a data aí, dia 27 de julho de 2025, que vai nos perpetuar para os próximos 12 anos. Né? E eu acho que a Enfoque está muito ligada a isso. Que é a gente hoje também, por exemplo, né? Quando a gente fala da consultoria, não é só de lançamento, mas também na criação de produto. Eu vejo que hoje também estão nos ajudando muito na escolha de áreas, de terrenos, para a gente poder também estar olhando qual a vocação daquele produto, como deixar esse empreendimento, esse produto, né? A gente fala de produto, apartamento, né? Sim. Mas como é que eu vou deixar esse apartamento um desejo de moradia? Né? Que as pessoas irão pagar por aquele empreendimento para ter aquela experiência. Porque a BR ela já se desenha há muito tempo, que ela não faz só apartamentos. Nós já vemos há muito tempo entregando uma experiência. Mas como é que a gente vai acelerar essa experiência? Como é que eu vou acelerar essa tomada de decisão? E hoje a gente está vivendo um mundo que eu vejo de vendas muito polarizado. Tem muitos players, para te tomar decisão, tu tem muitas opções. Vou dar um exemplo bem claro. Né? Eu estou com 39 anos hoje. Mas antes ali com 11, 12, 13 anos eu ia comprar um tênis. Cara, eu tinha 4 opções de tênis na prateleira. Era o Kixute, era o Nike, o Samba, o Adidas e o Olímpicos. E eu tinha que decidir, hoje eu vou comprar um tênis numa prateleira. Cara, eu tenho mais de 100 modelos. Tem a internet com 600 modelos, tem a China. Tantos modelos. E eu vejo isso, André, eu acho que é isso que está se perpetuando. Né? Qual o produto que nós estamos construindo, né? Qual é o empreendimento, qual que eu vou ser na prateleira? Nessa prateleira de monte, qual que eu vou ser? Por marca, criar diferenciação, né? Isso. Passa por criar diferenciação. E quando esse produto nasce bem, é uma das premissas que a gente fala muito, né? Quando esse produto que vai ser incorporado, ele já nasce bem, ele já nasce sexy, que é a palavra que eu uso bastante, ele facilita muito a vida do vendedor, do cara lá da ponta da imobiliária que vai estar apresentando isso para o cliente. E isso ajuda muito no resultado, porque algumas vezes a gente acaba entrando já no meio do caminho, que aquilo já está com a prefeitura e tal, não sei o que lá. Não dá para mudar mais nada. Tu dá um banho de loja, tu cria uma marca e, cara, não é uma marca, não é o book, não é só isso. Óbvio que isso pode ajudar e tem que ajudar, mas dentro de uma construção de um planejamento, um posicionamento pré-estabelecido desde a concepção desse produto, desde o nascimento dele. Esse é o mundo ideal das coisas. Sim. Então, é massa isso na relação com vocês, com a BR, porque a gente tem essa liberdade. Tem essa liberdade de dizer, cara, não comprem mais áreas assim. Não faz mais sentido pra gente agora. Isso é a BR do passado, do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Agora, a nova BR que a gente está desenhando juntos, eu acho que isso é muito da nossa postura, que o Dudu falou de postura de sócio, é muito de olhar. Porque assim, talvez, cara, quando essa área que a gente está dizendo agora compra ou não compra for lançada, talvez a gente não esteja mais junto. Exato. Vai saber, esse troço trava um tempo e fica 20 anos lá, entendeu? Só que, cara, isso é deixar o legado. Acho que a gente acredita muito nessa troca, nessa conexão com o cliente parceiro, porque a gente se tem essa postura de sócio de fato, de pensar para o negócio, de pensar no legado que fica, sabe? Porque senão, Michael, a gente vinha, lançava e ia embora. Sim. Extrativista, ganha, a gente pega o nosso dinheiro que a gente ganha quando vende e tchau, a gente se fala lá no ano que vem, quando tiver o próximo lá. Mas não, acho que muito do nosso trabalho, a gente viveu isso até nas enchentes lá, né? Isso aí. Foi o caso, né? Isso aí. A gente, nossa região foi extremamente afetada e atingida por causa das cheias, das enchentes do ano passado. E como é que a gente se posiciona, como é que a gente está nesse mercado.
E eu vejo assim também essa capacidade que também a Enfoque tem, acho que assim também como nós temos, que eu acho que também vai criando essas ligas, que é a soma do conhecimento de todos para a gente poder ir construindo, né? E vocês também são, por mais que seja consultoria, sempre dizendo, cara, eu venho aqui de forma construtiva, eu te mostro isso aqui, mas a tomada de decisão é de vocês. É vocês que decidem se vocês vão ir para a direita ou para a esquerda, mas eu tô te mostrando talvez aquilo que eu acredito que é o caminho. Exato. E assim, a gente tem muita troca, não só da consultoria, que é pega a ligação, telefone, tira a dúvida, essa questão de suporte, cara, tô com essa dúvida aqui de algo que vai respingar lá, como é que a gente faz, o que tu acha? Pô, não quer dizer que a gente vá seguir exatamente, mas a gente ter esse suporte é muito importante. Sim. Né? Isso te ajuda a estar colhendo muitas informações para tomar a decisão correta, para direcionar, né? Falando daquilo que realmente atribui a mim, que é a direção da parte comercial da empresa, eu quero vender o mais rápido, o mais caro possível, com mais margem, é isso, aí, né? Então, acho que, vou dizer assim, parece impactante quando a gente fala que a gente vai vender um produto mais caro, né? Mas assim, a gente não quer desconstruir a prateleira, né? Acho que pegar e entrar numa vala comum de preço, a gente vê concorrentes em qualquer tipo de nicho de mercado, tu começa numa guerra de preço, quem perde com isso? O cliente. Tu começa a perder qualidade. Então a gente tem que entender que o que nós vamos entregar... Tu tá posicionado ali, tem coisas que não vai abrir mão por causa do preço. Isso, né? Eu não vou desconstruir, eu quero construir a prateleira, né? Acho que o João Adib, né? Hoje aí que está em alta, que é um cara da CIMED, que ele fala, que é o que, cara, como é que eu vou posicionar meu produto para que ele realmente entregue pelo que eu estou cobrando? Né? E não fique numa vala. Porque daqui a um pouco, cara, a gente sabe, lidar com a compra de um apartamento, eu tenho vários níveis de compradoras. Eu tenho um investidor, que ele vai comprar um apartamento para ele realizar. Ele quer revender esse apartamento, quer ter um lucro. Eu tenho o investidor que quer locação, ele quer perpetuar. Mas eu tenho o cliente que ele está comprando o primeiro imóvel, que a gente tem essa vocação. Que ele está saindo talvez lá da casa do pai, a namorada está saindo da casa dos pais. Aluguel. E eles vão comprar o primeiro imóvel. Então, em vez dele ir para o aluguel, que ele talvez vai entrar no aluguel, e a maioria das pessoas que entram no aluguel não saem do aluguel, porque fica muito mais pesado eu pagar o aluguel e a parcela da entrada. Eu sempre digo, cara, tu quer comprar um imóvel, compra na planta. Pelo seguinte, tu te organiza, tu te planeja, tu vai poder escolher posição solar, tu vai poder se organizar, vai dar um percentual da entrada, né? Ele sabe que os bancos, eles financiam 80%. Os outros 20%, tu tem que ter de recurso ou ter uma construtora, uma incorporadora que vai parcelar isso para ti. Correto? Né? Então hoje a gente facilita essa compra do cliente, para o cliente poder comprar, mas ele vai morar e ele vai pagar um financiamento que às vezes as pessoas falam, vou pagar 20 anos desse financiamento. É o bem de valor mais agregado que nós brasileiros podemos comprar. É o que nós fazemos. É o que a BR faz, é o que a Enfoque ajuda a fazer e a gente sabe disso e eu acredito muito nisso. E é o que todo brasileiro sonha, né? É a sua casa própria, né? Acho que esse mercado que a BR atua, que ele começa ali nesse primeiro imóvel e vai até um médio padrão, tem muito chão para correr aí, porque é demanda infinita, né? Porque é isso, a gente está falando, porque a crise, porque não sei o que lá, cara, o brasileiro precisa, ainda é deficitário, tem mais gente querendo comprar imóvel do que tendo casa própria. E o brasileiro quer casa própria, ele quer sair do aluguel, assim, a gente tem culturalmente essa vontade. Só que as pessoas não conseguem, às vezes por não saber, às vezes por não se organizar. Perfeito. Mas acho que a BR, assim como outras empresas, está trazendo esse nível de consciência nos mercados onde atua para ajudar nesse ponto. Perfeito. Mike, cara, maravilhoso o papo aqui, sensacional. A gente ficou 1h30, a gente ficaria mais 2 horas aqui falando Passou contigo. rápido. O homem gosta de falar também. É legal, cara, bacana. Tipo vendedor, né? Gosta de vendedor. Gosta de falar. É que, cara, falar de vendas e falar principalmente da BR, né? E falar de incorporação, brilha o olho é fácil, né? É fácil. Cara, muito obrigado pela tua visita e por ter topado de bate pronto. Pô, já vem na Fena Doce, aproveita, come um docinho, faz. Já foi muito no Uruguai, legal. Já comprou os vinhos. Já fui. Ó, legal. Tô voltando com o porta-mala cheio. Olha aí, ó. E cheiroso. Já passou na alfândega, tá tudo certo. Passou, tá tudo ok. Gente, não posso encerrar aqui sem agradecer, então, o Atacadão apresenta esse nosso Espaço Creator e também aqui o nosso EngajaCast, o nosso podcast dentro da Fena Doce 2025. Que tá cheia hoje. Que tá cheia. Lotado, muita vocês gente estão vendo passando aqui, né? Que tem essa realização, então, da Fena Doce, o CDL, junto com a Orb. Patrocínio Master Teriva Isla, tá aqui o nosso brindezinho. Parceiros do mercado imobiliário também, super lançamento feito
feito aqui em Pelotas, Isso. fantástico. E Universo da Pizza, com o patrocinador master também, além dos patrocinadores Evoke Energy Drink. Gostou? Tipo de energia? Muito bom. Bom, né? Bom, né? Gostoso. Eu acabei com o meu aqui. Um O brinde, meu é né? um brinde. brinde. O Salud. meu é zero De açúcar, que eu não quero engordar. Ozirnet, Erva Mate Pantanal, Miranda Móveis, Tordilho Alimentos, com apoio de Área Gestão de Marcas, Fábrica Podcast, DDM Arquitetura, Jardim do Éden e Odierno. Valeu, obrigado, Maicon. Obrigado, tá? Obrigado Cara, pelo papo. uma por ter honra e um topado. prazer muito estar aqui obrigado. na cidade de Pelotas e estar presente com vocês. Até a próxima, pessoal. Até, Valeu, valeu. obrigado.